Muito boa noite a você que está ligado aí no Debate Futebol Forever, deste sabadão. Estamos ao vivo agora, em 6:02, estamos ao vivo aqui, trazendo muitas informações, muita coisa aí rolando durante a semana. A gente vai passar aqui, vamos fazer os nossos comentários, as nossas cornetadas, nossos pitacos. Queremos a participação de todos, hein? Participe aqui com a gente no nosso chat aqui no Facebook, para que a gente possa debater aí os comentários de todos os nossos espectadores. Daqui a pouquinho eu vou passar o Pensa Rápido. Pensa Rápido, basta você digitar a resposta aqui nos comentários, para que no final do programa você concorra às delícias da Casa do Líbano e também que seja doce suspiros. Hoje temos suspiros rústicos lá da que seja doce suspiros, né? Que delícia. Temos também na Casa do Líbano 2 esfirras de carne, 2 de frango catupiry. Coisa boa, não? É só participar aí do nosso Pensa Rápido. Daqui a pouquinho eu rodo para vocês a pergunta, basta responder. E no final do programa, quem acertar vai concorrer a estas delícias. Temos hoje Paulistão, temos Copa do Brasil, Champions. Muito assunto aí pra gente debater, botar nossa resenha em dia aqui, né? Vamos lá, então, vamos começar com os destaques iniciais de Rafael Acerra. Boa tarde, boa noite, Rafael. Boa noite, Dudu, Renato, Cacau. Boa noite aí a todos que nos acompanham no Facebook. Meu destaque inicial vai para o esporte aqui de Botucatu. Nós tivemos nessa semana aí a apresentação do novo técnico da Associação Atlética Botucatuense, o novo técnico do time de futsal, o Everton Alemão, e tivemos aí a apresentação do elenco para a temporada 2021, que vai disputar aí como principal competição a Liga Paulista de Futsal. Então foi uma semana importante em que tivemos a apresentação aí, comissão técnica e elenco, e a gente deseja aí toda a sorte para o nosso futsal nessa temporada de 2021. Então, os destaques de Rafael Serra, Associação Botucatuense, aí, Atlética Botucatuense, se preparando aí para as disputas do futsal 2021. Cacau Arbex, boa noite, Cacau, seus destaques iniciais. Um abraço aí para o Juliano e para o Carlos Rossi, que está aí com a gente. Muito obrigado aí pela audiência. Boa noite, Cacau. Boa noite, Dudu. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renato. Só complementando a informação, tem uma notícia em primeira mão aqui também do futsal botucatuense. Grande possibilidade do ex-jogador que passou por aqui, o Rubinho, acertar com a associação. Ele esteve aqui em Botucatu essa semana, né? Pegamos, né, no meio sem querer ali a notícia, ele está em conversação aí, pode ser um reforço para a Associação Botucatuense nesse ano aqui. O Rubinho, que passou por aqui, jogou nos grandes times do Brasil, foi campeão da Liga Nacional, jogou no time do Falcão, seria um grande reforço aí para o nosso futsal. Mas o meu destaque inicial é para essa questão da paralisação do Campeonato Paulista, né? Nós vamos conversar mais sobre isso durante o programa aí, né? Tá dentro da nossa pauta, mas eu gostaria no destaque inicial colocar como o esporte hoje está vivendo uma questão política, porque já virou uma questão, essa questão da paralisação ou não, virou uma questão política, não só a questão esportiva ou a questão de saúde, que são as mais importantes, seriam as mais importantes, para se tornar uma questão política. Acredito que, assim, a gente vai comentar melhor sobre isso, né? Mas tá muito, para mim, é uma questão muito política, porque o futebol tem muita visibilidade, então, às vezes, algumas pessoas podem se aproveitar disso para aproveitar essa visibilidade do futebol para ter as suas opiniões, suas questões que fogem do campo esportivo e de saúde, que seriam os mais importantes nesse momento, na minha opinião. Tá? Uma boa noite a todos e um ótimo programa para nós. Por falar em Paulistão tá rolando, né? Começou já a 4ª rodada. Novo Horizontino e São Paulo vão empatando em 1-1 e Guarani e São Bento vão empatando em 0-0. Boa noite aí para Ana Paula, uma boa noite para a Aline. Renato Moral, seus destaques iniciais, Renato, boa noite. Boa noite, Dudu, Rafa, Cacau, boa noite para minha esposa e a todos que nos acompanham. O meu destaque inicial é mais uma reflexão. Eu vinha trazendo nas últimas semanas sempre uma reflexão, e ao invés de ficar falando da pandemia e dos faltas de respeito que a gente tem com a arbitragem, hoje eu vou falar sobre
Messi e Cristiano Ronaldo. Será que acabou a era Messi e Cristiano Ronaldo? Será que os números provam que eles não são os caras que conseguem carregar o dinheiro sozinhos no Barcelona e no Juventus? Será que o Haaland, Mbappé, Neymar ou algum outro brasileiro, algum outra joia no talento mundial vai aparecer? Algum outro talento mundial vai aparecer? Vai tomar o lugar deles? Lewandowski já ganhou o melhor do mundo ano passado. Esse ano. Para mim, Messi e Cristiano Ronaldo não estão atuando bem, não estão levando seus times às finais ou a grandes títulos, não simplesmente porque eles estão em decadência. Pelo contrário, porque a gente vê que a preparação física, a preparação com o corpo, um futebol é muito maior, então eles têm muitas condições de jogar por muitos anos ainda no alto. Meu modo de ver, pensando como preparador físico também. E, na minha opinião, quero saber o que vocês acham disso, falta elenco, falta jogadores para jogarem ao lado deles, para eles conseguirem carregar o piano também junto com esses jogadores. Então, para mim, não acabou a era ainda Messi e Cristiano Ronaldo. Acabou, sim, grandes administrações com grandes projetos para os dois estarem. Eu, na minha opinião, Cristiano Ronaldo, com algumas informações, pode voltar para o Santiago Bernabéu. E, na minha opinião, Messi tinha que ficar no Barcelona, eternizado com a camisa 10 do Barcelona, fazer história, nunca mais jogar com outro clube igual ao nosso grande amigo. Bom sábado a todos, bom programa. É isso aí. Vamos rodar aqui então o nosso Pensa Rápido, para que a galera aí comece a participar, já digitar aqui no nosso Facebook a resposta, e no final do programa concorra às delícias da Casa do Líbano, que seja doce suspiros. Hoje temos aí 2 esfirras de carne, 2 de frango catupiry, lá da Casa do Líbano, e temos também os suspiros rústicos deliciosos lá daqui, seja doce suspiro. Um grande beijo para minha mãe e para meu pai que estão acompanhando a gente também. Então vamos lá, vamos rodar aqui o nosso Pensa Rápido de hoje. Quando Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram pela primeira vez? Essa pergunta é boa, hein? Outubro de 2006, abril de 2008, março de 2010 ou setembro de 2011? Quando Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram pela primeira vez? Em 2006, 2008, 2010 ou 2011? Basta responder, então, aqui nos nossos comentários aqui do Facebook, para que você possa participar no final do programa do sorteio das delícias da Casa do Líbano e também que seja doces suspiros. Por falar em Messi e Cristiano Ronaldo, vamos na passada, então, pela Champions League, que teve rodada essa semana, tem rodada a semana que vem. Então, essa semana tivemos aí o jogo de volta, Juventus e Porto. O Juventus acabou vencendo por 3-2, mas quem faturou a vaga foi o Porto. Que zebraça, hein? Que zebraça. O Borussia 2-2 com o Sevilla, foi o Borussia. O PSG, Paris Saint-Germain, acabou empatando em 1-1 com o Barcelona. Paris Saint-Germain classificado para as quartas de final. E o Liverpool venceu o Leipzig por 2-0, confirmando então a vitória na primeira partida, venceu na segunda também. E está aí o Liverpool classificado também para as quartas de final. Temos aí então na sequência da rodada, essa semana Real Madrid e Atalanta, City e Mönchengladbach, Bayern e Lazio e Chelsea Atlético de Madrid. Dessa rodada, então, na minha visão, aí foi a surpresa. Não chega a ser uma surpresa, né? Mas eu esperava que o Juventus que fosse avançar para a próxima fase aí, Rafael. Mais algum destaque aí dessas equipes que avançaram para as quartas de final, Rafa? Eu acho que a grande surpresa mesmo, né, dessa rodada das oitavas foi a desclassificação da Juventus, né? É o tão discutível aí gol fora de casa. Então nós tivemos um placar de 2-1 lá em Portugal, 3-2, né, lá na Itália. Mesma diferença de gols, mas o gol qualificado aí, o gol fora, decidindo mais uma vez essa vaga aí. O gol fora que há tanto tempo, né, vem sendo critério aí de eliminação, né, em confrontos aí de mata-mata, e que agora começa a ser discutível, né, esse critério. A gente viu que na Copa do Brasil já caiu, né, e começa a ser uma discussão sobre essa questão aí, mas eu acho que
principal surpresa aí dessa rodada aí das oitavas. Lógico, é surpreendente também Barcelona cair nessa fase, mas né, a gente sabe aí da ascensão do PSG, era um confronto aí muito equiparado e não causou tanta surpresa como a eliminação da Juventus. O Rafa, essa questão do gol fora de casa, não sei se você tem informação se da Champions foi adotada essa questão de alguns anos para cá, ou sempre foi assim? Como que é, Rafa? Tem essa informação? Na Champions, há um bom tempo, essa regra surgiu no início dos anos 2000, né? Como a gente tinha um excesso de partidas decididas nos pênaltis, nesse tipo de confronto eliminatórios, aí no início ali dos anos 2000, foi incluída essa regra aí do gol fora, como critério de desempate. E desde do surgimento dessa regra, a Champions adota aí, nos seus confrontos, a regra do gol fora de casa. Lógico, é muito discutível, né? Um bom tempo aí, ninguém se atentou muito aí para essa questão, mas isso aí volta na pauta. E será que é tão diferente um resultado de 2-1 para um de 3-2, né? Será que esse gol realmente seria um critério aí para determinar eliminação ou classificação? Mas, né, esse é o regulamento e a Champions aí adota desde o início que isso foi inserido na regra. Copiaram daqui da Copa do Brasil, né? Copiaram aqui do sistema da Copa do Brasil. Aí agora que lá é assim, aqui não é mais, né? Cacau, os resultados aí da semana, as projeções para a próxima terça-feira, que começa aí os outros jogos, né? E aproveita responder a pergunta do Carlos aí, Cacau. Com jogos sem torcida, muda muito jogar fora ou em casa? Só dando um pitaco aí nessa questão aí do gol fora de casa, foi bem antes de 2000, viu, Rafa? Porque desde que me conheço por gente lá na Europa, as Copas são disputadas dessa maneira. O gol, antes se falava assim que o gol fora de casa era dobrado, que valia por 2 o gol fora de casa. Se falava muito disso, né? Ele era utilizado, mas nos regulamentos dos campeonatos. Ele foi inserido na regra do futebol, né, no início ali dos anos 2000. Ah, sim. Não, era praticado, porém não era oficializado, né? Não era oficializado. Não, já então, aproveita eu me lembro bem. Juliano, já dessa questão aí do gol fora da prorrogação. Isso também. Empatados ou não? Não, então, aí falando sobre essa questão aí das duas, aproveitando as duas questões aí do Carlos Rossi e do Juliano. Olha o absurdo que, se a gente for pensar, mais absurdo ainda o que aconteceu lá em Turim. Por quê? A questão desportiva, questão esportiva ou desportiva, não houve o equilíbrio. Por quê? Se a gente for pensar, a Juventus teve 30 minutos a mais para jogar em casa, sem ter um critério, sem ter melhor campanha ou coisa do tipo, né? Porque são grupos diferentes, foi um sorteio, né? E nesses 30 minutos o Porto teve a oportunidade de empatar o jogo em 1-1 na prorrogação. Se a gente for pensar, né, que o Rafa como árbitro vai falar, né, que a prorrogação, o que acontecer na prorrogação soma-se ao tempo do jogo, né, ao que aconteceu durante os 90 minutos regulamentares. Mas se a gente for pensar, a Juventus jogou 30 minutos a mais em casa, a probabilidade de tomar um gol é maior em casa, então jogou 120 minutos em casa e 90 fora. Se a gente for pensar em termos esportivos, teve a vantagem de jogar 30 minutos em casa. Mas com esse regulamento também teve a desvantagem de tomar um gol, que foi o que aconteceu, e mesmo empatando depois da prorrogação, porque daí no resultado agregado ficou 3-2, acabou a vaga indo para o Porto. Eu acredito que poderia se mudar isso, né? O jogo 90 minutos aqui, 90 lá, os 30 minutos essas fossem considerados uma nova... Um outro pedaço, não se juntar o resultado da prorrogação à partida. É a minha opinião quanto a essa questão dos gols fora de casa. Quanto ao que o Carlos Rossi falou, essa questão de jogo fora, a única vantagem que tem é você conhecer o campo, os técnicos têm aquelas manhas de deixar algumas marcações do lado do banco, do lado de tal arquibancada, e você conhecer melhor o campo, porque o que não acontece é a questão da torcida, né? Você vai ter um vestiário melhor, normalmente, do time da casa. Aquele som tipo alto, acho que até atrapalha a equipe da casa, viu, Cacau? Acho que é um absurdo, uma coisa desnecessária. São coisas que estão começando a querer inventar, essa que é a verdade, né? E comentando sobre a rodada, né? Agora comentando sobre a rodada,
o Paris Saint-Germain já tinha caminhado, né, com a vitória lá em Barcelona por 4-1, somente fez ali para constar o resultado. O destaque dessa partida aí, o Messi que marcou um golaço, mas perdeu um pênalti, e daí é cobrado pela desclassificação por causa de perder um pênalti, e aí já se começa a levantar, que ele não faz gol em jogo decisivo, muita coisa em cima de um grande jogador como o Messi, uma injustiça, na minha opinião. Não ganhou uma Copa. Então, vem todas essas questões. Outra questão do Borussia 2-2 com o Sevilha, o surgimento do Haaland, a confirmação do Haaland, né? Depois eu gostaria de falar alguma coisinha sobre ele também mais para frente ali, que ele é da franquia, a mesma franquia do Bragantino, né? Veio do Red Bull lá da Áustria. A questão já do Liverpool. Liverpool só confirmou 2-0 que tinha feito no Leipzig, fez o mesmo placar aqui, né? E garantiu a classificação. E estou esquecendo de um jogo. O Bayern. Não, o Bayern vai jogar. Bayern agora. O Liverpool, PSG e Juventus. Não, daí encerramos aí são os 4 jogos. E para as perspectivas agora da rodada, todos os times, uma curiosidade, todos os times ganharam a primeira partida fora de casa. Então são os favoritos, né? O Real Madrid, City, o Bayern e o Chelsea são favoritos para. Ainda eu acho que o jogo mais ainda equilibrado talvez seja o Chelsea e Atlético de Madrid, que pode dar alguma coisa diferente aí, mas eu acredito que Bayern, Real Madrid e Manchester City devem caminhar passos largos aí para a próxima fase. Temos então aí, Renato, o resumo aí da rodada, né? A questão aí dos jogos que já são as equipes que estão definidas e a perspectiva para finalização nessa semana. Faz um breve comentário para a gente já entrar na questão do Messi e Ronaldo, que eu vou levantar uma questão aqui. Então faz um resuminho da rodada, Renato, e a gente já levanta a próxima questão. Agora, essa semana tem uns jogos interessantes, né? Alguns mais parelhos, que é o Atlético de Madrid e o Chelsea, que vai dar um trabalho ali agora. O Chelsea vai jogar em casa, com um resultado, né, a favor. O Atalanta e o Real Madrid também é outro jogo que está equilibrado. O Atalanta jogou muito bem com o jogador a menos. Eu acho que o City, em casa, vai fazer a tarefa de casa e vai passar, e o Bayern só vai cumprir tabela. E na último jogo, eu só queria falar que o Borussia, eu achei que foi muito apertado a passada, né? 5-4 no agregado, eu achei que seria um pouco mais fácil. E para mim, uma incógnita muito grande é o Liverpool na Premier League, horrível, e na Champions conseguindo aí manter pelo menos passar de fase aí. Vamos ver nas próximas expectativas. Eu vou levantar uma questão aqui, ó. Messi e Ronaldo. Inclusive é o tema aí do nosso Pensa Rápido de hoje. Você que não participou ainda, basta digitar aqui nos comentários do Facebook qual foi a primeira vez que eles se encontraram. Estão com um ruído meio forte. O Renato, acredito que seja aí do Renato, viu, Renato? É isso mesmo. Quer tentar pelo celular, Renato? Vamos lá. Eu vou levantar então aqui a questão, daqui a pouquinho o Renato está de volta. E Messi e Cristiano Ronaldo, então, durante anos aí foram unanimidade aí como os melhores do mundo, né? Os melhores jogadores atuando. Eu posso até dizer que são os melhores do século, né? Não sei a visão que vocês têm aí, mas para mim são os melhores jogadores do século. Aí nós temos Lewandowski, que é um grande artilheiro, não é característica igual do Messi, do Ronaldo, mas é um grande artilheiro também. Aí eu encontro um hiato, eu encontro aí uma distância entre esses dois, depois o Lewandowski e os demais jogadores. Agora nós estamos tendo aí o surgimento do Haaland, Mbappé está em grande fase. Então a questão que eu queria levantar aqui com vocês é a seguinte: eles serão os substitutos naturais de Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland e Mbappé? Você que está participando do programa, você que está assistindo aí nosso programa também, pode emitir seu comentário aqui. O Haaland e Mbappé é a tendência da substituição natural do Cristiano Ronaldo e do Messi? Porque eu não vejo
nesse buraco, nesse hiato, eu não vejo jogadores à altura, né? Nós tivemos grandes jogadores, é claro, nesse meio tempo aí tivemos, voltando um pouquinho, o Kaká, Ronaldinho Gaúcho, né? Temos o Lukaku, que é um grande jogador, mas enfim. Então a transferência direta, né? Vamos pensar assim, do Cristiano Ronaldo, do Messi, eles vão passar o bastão direto para Mbappé e Haaland? Queria levantar essa questão e que vocês emitissem as opiniões, Rafael. Eu queria só voltar um pouquinho na questão que o Cacau colocou aí, falando de futebol europeu, né, que foi bem colocado, da questão do gol fora e ainda prorrogação, né, como ele falou, bem falado aí, você jogou 30 minutos a mais, né, fora de casa e teve um risco maior, né, de tomar esse gol. Isso é bastante pertinente, lembrar que na Copa do Brasil aqui, a gente não tinha prorrogação, né, ia direto para os pênaltis. E a questão do Haaland e do Mbappé, eu penso que são substitutos naturais, né? Messi, Cristiano Ronaldo já, né, estão bem acima aí de 30 anos já, acho que já começa aí a haver uma certa decadência, e eu vejo nesses dois jogadores aí os substitutos naturais, né? Dois atacantes, de rara técnica, né, mostrando, né, um futebol acima da média, jovens, né? Então, eu penso que são substitutos naturais, mas eu acho que eles não vão ter o mesmo protagonismo de Cristiano Ronaldo e Messi, porque hoje o futebol ele caminhou aí para um lado muito tático, né? Muito coletivo, a questão aí tática muito forte. Então, eu penso que eles são substitutos naturais, mas não vão ter o protagonismo, né, que teve o Messi e o Cristiano Ronaldo, não vão ter o holofote que eles tiveram pelo futebol hoje ter mudado, né, mudado aí nesses 15 anos, principalmente na questão tática. Cacau. Não, muito bem colocado pelo Rafael, mesmo pensamento meu. Tá? Eu acho que assim, antes a gente via, né, o time do craque, né, o Barcelona do Messi, o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. E hoje, vamos falar assim, qual é o grande time no mundo hoje? Bayern de Munique, talvez. Quem é o craque do Bayern de Munique? É o goleador, o Lewandowski, que é o cara que faz os gols. Mas você não pode falar que o Lewandowski é um craque de bola. Habilidade, ele tem habilidade, lógico, não é nenhum, pelo contrário, né, não é nenhum perna de pau, mas não é o craque na acepção da palavra. Então, a questão coletiva, acredito que seja muito superior hoje ao individual. Então, você vai ter temporadas em que vão sobressair alguns jogadores que fizeram alguma coisa diferente. Hoje, estão sobressaindo os goleadores. Se você pensar no Haaland, ele é muito parecido com o Lewandowski. Muito parecido. É um cara que põe a bola para dentro. Ele não é um primor de técnica, não é um cara que vai sair, fazer uma tabela, vai decidir um jogo de um toque diferenciado na bola. Não, ele vai marcar gol. E isso faz muito bem, faz com maestria. Ele é ótimo nisso. O Mbappé já é um pouco diferente, mas na velocidade tem muito mais técnica que o Haaland. Mas assim, acredito que sejam os dois próximos aí a ocupar esse lugar de ídolos do Cristiano Ronaldo e do Messi. Falta pro Haaland, né, vir para um clube maior da Europa, né, apesar do Borussia, não que o Borussia seja um time pequeno, alguma coisa assim, mas o Borussia é um time de passagem, na verdade, para coisas maiores, né, mas o Haaland já comprovou que é um excelente jogador. Quanto ao Cristiano Ronaldo e o Messi, muito bem colocado também essa questão do hiato, né? Então ficou muito tempo ali, Cristiano Ronaldo, Cristiano, Messi e tal. Os jogadores que o Dudu citou aí, o Kaká, Ronaldinho Gaúcho, foram até um pouco antes dessa era Messi. Foram, assim, contemporâneos, mas talvez um pouco antes. Olha quanto tempo a gente está falando aí, temporadas boas dele é 2008, 2009, né? Estamos falando há mais de 10 anos atrás. E não surgiu aquele craque, a gente não vê isso mais no futebol. Vamos passar pro time, vamos passar aqui para o Brasil. O grande time do Brasil em 2020, em conquista de títulos, foi o Palmeiras. Quem é o craque do Palmeiras? Não tem. O craque, vamos falar, o jogador, é o Palmeiras de tal coisa. Não tem o grande craque. E a gente olha para os times, não tem o grande craque hoje, infelizmente. Essa era já passou, nós estamos na era do futebol coletivo. Eu acredito que vai ser assim daqui para frente. Tá, então, Renato voltando.
Tudo ok, Renato? Tudo ok, Renato? Não. Daqui a pouquinho o Renato volta aí com a gente. Tá vazando um pouquinho o som. Então tá aí os comentários aí do Rafael e do Cacau sobre essa questão aí do Cristiano Ronaldo, Messi e os possíveis sucessores aí no destaque mundial, né? Diga lá, Cacau. Não, só complementando também, é uma pena acabar a carreira do Messi no Barcelona em termos de Champions dessa forma melancólica que foram nesses 2 últimos anos. Isso aí apagou um pouco tudo que ele fez por esse clube, tudo que ele fez no futebol, a última Champions, que perdeu de 8-2 pro Bayern, e essa derrota pro PSG, e tudo cair nas costas do cara. E assim, a gente tem as pessoas têm uma mania que eu acho muito ruim, de jogar nas costas do cara uma desclassificação. Qual que foi a culpa do Messi nessa desclassificação? Nenhuma. Nenhuma. Qual a culpa do Cristiano Ronaldo na desclassificação da Juventus? Nenhuma. Jogou a bola lá. Por que não marcou o gol? É um detalhe. A bola pode entrar, não pode não entrar. Sabe? Tem dias bons e dias ruins. Mas o quanto esses caras já fizeram pro futebol para serem taxados assim, ó. Jogaram uma culpa porque ele perdeu um pênalti. Vamos supor que ele tivesse feito o pênalti. Seria 2-1. Teria o segundo tempo com chance? Poderia ter. Tá? Mas isso não foi isso que definiu a desclassificação do Barcelona. E tem que ficar claro isso. A gente não pode comentar só em cima de resultado. É a performance do cara. Renato, então a gente estava comentando aqui sobre esse hiato entre Cristiano e Ronaldo e os demais bons jogadores aí que nós tivemos no século, né? E a possibilidade aí dos substitutos naturais serem o Haaland e o Mbappé. Sua opinião sobre isso, Renato? Cacau, eu concordo com você que não pode ser através do resultado. Por isso que eu, no destaque inicial, eu falei que eles precisavam ter jogadores à altura deles para ajudar eles a serem os melhores do mundo novamente. Porque sozinho eles nunca carregaram o piano. É uma metáfora. Entre aspas, quando eles falam que ele carrega o time sozinho. Sempre tem alguns jogadores para ajudar, senão não tem como. E para mim, eu ainda acho que Mbappé, o Haaland ainda vai provar um pouquinho ainda o Haaland dá para acreditar mais. Mas o Mbappé ainda eu acho que pode ser que ele seja, mas não tanto como o Messi e Cristiano Ronaldo. Eu não sei ainda. Eu acho que tá para nascer um parecido com os dois aí. Um é in natura demais, nasceu com talento, e o outro foi muito bem treinado, muito disciplinado. Eu acho que para chegar aos pés dos dois vai precisar um pouquinho de mais tempo. Não sei se Haaland e Mbappé tem isso aí. Eu queria que fosse um brasileiro. Espero que um dia, tem pouco tempo ainda para o Neymar ser, ou algum outro que nascer aí logo. Não sei. Eu queria que fosse um brasileiro voltar a ser um dos melhores do mundo aí. Quem sabe? Vamos lá, vamos rodar a nossa lembrança do dia de hoje. Antes, vamos passar novamente aqui o Pensa Rápido, a audiência rotativa do programa. Basta você digitar aqui nos comentários do Facebook a resposta correta para que no final do programa você concorra aí às delícias da Casa do Líbano e também que seja doces suspiros. Quando Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram pela primeira vez? Outubro de 2006, abril de 2008, março de 2010 ou setembro de 2011. O pessoal tá meio com receio aí, hein, Cacau? Quer dar alguma dica aí pra galera? Não, olha, isso aí, é só pensar, ó. 2008, 2010, eles já tinham jogado Copa do Mundo, então 2010, 2011, acho que deve ter sido antes disso, né? Vamos lá, então. Vamos passar a nossa lembrança do dia aqui. 13... Ô, Dudu, diga lá. Dudu, só uma... Quer dizer, a Aline está colocando que o time da Juventus é muito ruim para o Cristiano Ronaldo. Eu não concordo, viu, Aline? O time da Juventus é bom. O time da Juventus é um time... Mas é que, assim, hoje, com o futebol tão equilibrado como está, né, o conjunto prevalece, né? A Juventus contratou alguns jogadores, chegou o Arthur lá, estão aproveitando mais o Quadrado lá, que é o colombiano, tudo. Então, eu acho que faltou um pouco de entrosamento, acho que para a Juventus, e o Porto deu um pouco de sorte, o Porto, essa que é a verdade, tá? O goleiro pegou tudo lá, tá, mesmo com um jogador a menos, não teve a competência de ganhar, e acaba ficando o resultado, mesmo ganhando o jogo, tá fora.
Mas eu não vejo um time ruim da Juventus, não. Você está desmerecendo o Porto, Cacau. Você está desmerecendo o Porto. Ele vai lá na casa do Juventus, que você está enaltecendo, que é um bom time. Você falou que é um bom time, faz 2 gols, se classifica, e você diminui o Porto, que o Juventus não teve capacidade de fazer 2 gols fora, por isso que ele desclassificou. E aí, fez um baita de um jogo, o Porto, certinho. Foi cirúrgico. Quando teve a oportunidade, fez o gol. Jogou retrancado, de acordo com o treinador mandou. Jogou recuado. Quem tinha a obrigação de ganhar e não fez, foi a Juventus. Você não pode desmerecer o Porto. Você falou em cima do resultado. Você simplesmente falou, não, porque perdeu. Não estou desmerecendo. Eu estou falando que o time da Juventus é melhor que o do Porto. O time da Juventus, individualmente, é melhor que o do Porto e não está entrosado. Sim. Não está entrosado, não tem coisa. O Porto jogou tecnicamente, fez por resultado, a classificação merecida. Mas já é a segunda temporada do Arthur, né? Já é a segunda temporada. Já vem o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo está 3 temporadas lá. Eu acho que é desculpa de entrosamento ao longo de uma temporada passada e mais essa, eu acho que não é entrosamento. Eu acho que falta um pouco de qualidade, sim, para a Juventus para ser campeão. Hoje, quem é melhor que a Juventus? Bayern, Manchester City, PSG, quem mais? Então ficou em quarto. Eu acho que o Bayern e Manchester City estão no outro patamar. Liverpool, os outros times estão segundo. Liverpool, talvez. Juventus não faz frente com o Liverpool. Não sei. O detalhe aí não desse chegou jogo pra ver, foi né? Não chegou para ver. O detalhe desse jogo foi o enfrentamento do Cristiano Ronaldo, né? Enfrentando o Porto. Eles se encontraram algumas vezes quando o Cristiano jogava aí pelo Sporting, né? Sim. Mas acredito o Pepe que... também, né? Também. Eu acho que essas rivalidades com o tempo já esgotam, né? Não. Você pega aí quando o Ronaldinho Gaúcho enfrentou o Internacional, eu duvido que ele tenha lembrado dos tempos de Grêmio, né? Mas enfim. Outra coisa. Né? Como diria, é outro nível, né? Não, mas pela nacionalidade, né? Mas o Renato, o Pepe jogou pro Porto, né? Então é outra questão. Isso. Né? Isso, ele talvez tenha rivalidade com o Cristiano Ronaldo por eles terem jogado no mesmo time lá, pelo Real Madrid, né? Então deve ter aquela rixinha interna ali. E ele jogou junto na seleção, devem ser companheiros ali. E deve ter aquela rixinha interna. Né, meu? Sim. Nesse sentido, assim, eu não vou deixar você ganhar de mim, sei lá, alguma coisa. Se eu jogasse contra o Rafa lá no Rebola, quando eu jogava contra o Rafa, eu queria fazer gol nele. Ele era zagueirão aqui, ó. Queria fazer gol nele, velho. Juliano, Neymar nem pensar, Juliano. E uma questão que não... Neymar vai substituir um dos dois, hein? Diga lá, Cacau. Não. E uma questão aí desse jogo também, que assim, muitas vezes passa batido isso. O Cristiano Ronaldo sempre é muito bem marcado. Os caras se preocupam com ele. Tem o Cristiano Ronaldo, os caras estão marcados. E sobra espaço para os outros jogadores brilharem, como foi o Chiellini, né? Chiellini que marcou os 2 gols. Os 2 primeiros gols da Juventus. Chiellini, sobrou espaço pro cara, né? Chiesa. Marcou os dois gols, sobrou espaço pro cara, entendeu? Então tem tudo isso que envolve o futebol também, né? Vamos lá, então, vamos rodar a lembrança do dia. Observação da Aline aí, que se o Neymar tivesse obedecido o Dorival naquela época, a história poderia ter sido outra. Realmente, se ele tivesse ouvido alguém na vida, a história poderia ter sido outra, né? Vamos lá, vamos patar aqui o nosso Pensa Rápido, 13 de março de 2005, hein? Quem será que vai entrar na nossa lembrança do dia de hoje? Vamos lá. Vamos ver se vai rodar aqui certinho, vamos lá. Tá aí, a nossa lembrança do dia. Paulistão de 2005. Santo André 2, Corinthians 3. Timaço do Corinthians que estava começando a se formar, hein, Rafa? Esse é o famoso Corinthians da MSI, né? Quem não lembra dessa fase aí, trouxe o Tevez, o Mascherano, né? Formou aí um grande time, mas às custas aí de ninguém muito soube, né? Que foi o Corinthians aí nessa época. Mistério, né? Questão administrativa, né? Da onde vinha esse dinheiro. E isso aí acabou culminando 2 anos depois aí com o rebaixamento, né? Na era aí do Dualib. Então, mas esse a gente vê aí os jogadores, realmente a era MSI no Corinthians. Meu goleirão. Não, e esse Bobô sumido, hein? Sumiu esse Bobô. Onde será que foi? Nunca jogou, acho que essa temporada aí pelo Corinthians, depois nunca mais se ouviu falar desse Bobô, e agora a gente vê aí um ícone talvez seja o grande nome
da época aí do MSI, o Carlitos Teves, né? Grande fase no Corinthians. Mas o goleirão colaborou nessa aí. Deu uma de Paulo Vitor aí, o goleirão. E o detalhe desse jogo foi a primeira vitória do Passarella, né? O Passarella tinha assumido a equipe. Foi a primeira vitória aí do técnico Daniel Passarella. E o Corinthians vinha de uma derrota de 3-0 para o Cianorte. O Corinthians tinha levado um chumbo de 3-0 e acabou vencendo o Santo André, assumindo o quarto lugar aí no Paulistão. Dudu, você falou essa aí do Cianorte. Você falou essa do Cianorte. Uma observação aí, eu lembro bem disso também. O Corinthians perdeu 3-0, precisava recuperar aqui pela Copa do Brasil, ganhou de 6-1 e classificou ainda no segundo jogo. Isso, conseguiu classificar, né? Diga lá, Renato. Eu gostava desse time do Corinthians. Ele jogava, depois que ele melhorou, era legal ver o Tevez, né? Mas eu também gostava de. Agora não me recordo se o Nilmar já estava nesse time. Tá. Já. Fazia dupla de ataque com o Tevez. Já estava, né? Eu acho que o Nilmar era. O Nilmar, apesar de ele ter jogado a Copa de 2010, eu acho que o Nilmar foi uma tristeza para o futebol. Ele tinha um talento, ele era um belo centroavante, ele tinha uma técnica. Chegado ainda. Eu acho que não, né? Ele chega no meio do campo, meio do ano. Isso. Mas aliás, eu achava muito bonito esse time do Corinthians jogando. A pior negociação da história do futebol foi o Nilmar. E o Corinthians tá devendo aí, nessa primeira vez? Nilmar com o Corinthians. Nilmar com o Corinthians é um rolo de todo. Ele veio acho que duas vezes com o Corinthians. Nas duas vezes. A segunda vez foi para fazer um acerto dessa primeira vez aí e complicou mais ainda. O que o Corinthians gastou com o Nilmar, e pelo que ele apresentou no Corinthians, não por culpa dele, né? Mas devido a contusões e tudo que aconteceu aí, foi um dos piores. É similar ao Leandro Damião no Santos, é muito parecido. Sem falar que esse ano aí, em 2005, ele num treinamento do Corinthians lá, faz uma defesa numa brincadeira e chama o Rogério Ceni, né? Brincadeira. A gente vê aí, teve um lance de arbitragem aí no terceiro gol do Corinthians, né? A gente vê que o Bobô, ele sofre o pênalti, mas a bola sobra pro Tevez com o gol aberto, né? Então é outro mito que pênalti não tem vantagem, né? Lógico que tem, o pênalti é uma falta normal, continua a lei da vantagem, mas lógico, tem que ser uma vantagem muito grande, né, para você abdicar de um pênalti, né, e dar uma vantagem, e foi o que aconteceu. Ele sobrou com o gol aberto, era o Salvo Spínola que estava apitando, ele deixou o jogo seguir, o Tevez conseguiu errar na primeira tentativa, e às vezes a gente brinca e o árbitro torce também, viu? Ainda bem que a bola voltou para ele e ele fez na segunda, porque senão iam falar que o Salvo Spínola não deu aquele pênalti. Então, bela observação, Rafa, porque um lance que normalmente, né, a gente fala não tem vantagem, né, então não tem que marcar o pênalti. Sobrou para o Tevez, né, e assim, se o Tevez parasse, teria que marcar o pênalti, no caso, né, teoricamente, né. Se ele não vai para a bola, né? se ele não vai para a bola, aí sim, agora, se ele erra, como ele errou e a bola não volta para ele, aí não, aí ele deu a vantagem, mas o pênalti ele tem vantagem sim. Só que, lógico, o árbitro tem que tomar cuidado, que tem que ser uma vantagem muito grande, né, para você trocar um pênalti. E aí deve ser muito difícil, né, o árbitro você decidisse, que nem no caso, se o Tevez corresse para a bola e não chegasse, né? Aí ele pode marcar o pênalti? Não pode, né? Deve ser um momento muito difícil, né? E você tem menos de um segundo para decidir, né? A jogada é muito rápida. Cacau? E por isso que falam pênalti, gol é gol, né? Sempre isso é uma máxima do futebol. Também, mas nesse caso, se o Tevez erra na segunda oportunidade, não seria, né? Não é pênalti, gol é gol, porque daí ele obteria duas vantagens no mesmo lance, né? Duas vantagens no mesmo lance. Que teve a vantagem da continuidade, e daí como ele errou, vai ter o pênalti. Daí seriam duas vantagens, né? Tá fora da regra isso, né? Se ele erra o gol, o jogo segue, né? O jogo segue, ele não marca o pênalti. Com certeza iam massacrar o juiz. Iam culpar o Salvo Spínola pelo erro do Tevez, né? Ele que ia ser o culpado, como a gente está acostumado aqui no Brasil, mas se ele erra, o jogo segue. Mas por isso que o árbitro contemporiza, né? Ele vai lá e marca o pênalti. Uma pergunta aí do Juliano. Se com o VAR, o lance voltaria e marcaria o pênalti? Interessante. Não, assim, no caso do Tevez errar, ele deixar seguir o Tevez errar, né? Isso. Não voltaria porque não houve o erro. O árbitro aplicou a vantagem, né? O árbitro aplicou a lei da vantagem, não tem erro nenhum, tá dentro da regra, então o jogo seguiria. Se ele voltasse, né?
aí eu acho que ele estaria se equivocando, porque foi aplicada a lei da vantagem, não há nenhum erro no lance. E a observação do Juliano é que o Roger estava nesse time, estava mesmo, né? Roger Chinelinho. Errou o pênalti contra o Figueirense. Deixa só responder a Aline aí. Ela falou que o Pato foi a pior na contratação. Em termos, talvez, de rendimento, talvez tenha sido mesmo, Aline, mas em termos do que foi gasto e o que trouxe de prejuízo para o Corinthians, eu estou falando nesse sentido, né? Que foi o Neymar. O que foi gasto pelo Neymar é uma enormidade, dava para trazer 3 Patos. E a troca do Pato pelo Jadson? Que os São Paulinos acharam aí? Eu acho que o Pato ele teve uma boa participação na equipe de São Paulo, viu? Regular. Eu acho que teve uma Mas boa na época participação. foi bom, porque ele não estava rendendo. Pena que ele saiu, depois voltou. Se ele tivesse continuado naquela época, acho que seria melhor, viu? Agora o Jadson explodiu no Corinthians naquela época, né? Porque encaixou no esquema tático dos dois treinadores. Sim. Eu não vi como tão ruim. Foi bom. A gente estava com o jogador parado, né? O São Paulo jogador parado, o Corinthians com o jogador parado, pelo menos movimentou um pouco. O Corinthians um pouco mais, o Jadson foi melhor no Corinthians, encaixou melhor, mas o Pato não foi uma decepção total, não. Mas levando em consideração o que o Rafa falou, o São Paulo nas últimas trocas não vinha se dando bem. Essa do Jadson com o Pato, teve uma outra que eu não lembro agora, que eu tinha lembrado agora, eu acabei esquecendo, mas agora do Everton com o Luciano foi a melhor troca nos últimos 10 anos que eu vi. Sim. Só um comentário, agora, eu não sei. Diga lá, Renato. Só um segundinho. Conclui pra gente. Eu vou cortar o assunto. Antes de você entrar, vocês viram eu fazendo assim, eu acabei de ver o lance. São Paulo acabou de perder o jogo 2-1. Eu acabei de ver o lance que, para mim, é uma das melhores árbitras do momento, inclusive masculino, é a Edna. Mas ela errou, muito feio, e inclusive o VAR muito feio. Se na hora do Paulista eu puder mostrar o lance aqui com o celular, é absurdo o gol que não deram, o pênalti que não deram no Luciano, faltando 2 segundos para acabar o jogo. Desculpa, Dudu, só para deixar... Não, tranquilo, muito essa Edna tem história, eu não esqueço aquele jogo do esporte. É muito ridículo. Eu não esqueço aquele jogo do esporte, cara, ela pode ir para a Copa do Mundo, mas para mim, aquele lance, esse que você está falando agora... Então, na hora que você vê esse lance, você vai ficar incrédulo. Vamos deixar para o Rafa comentar lance da semana, né, Rafa? Da semana que vem. Vamos eu já lá, passo então. Aqui já para você ver depois. Vamos passar na Copa do Brasil. Grande rodada da Copa do Brasil, muitos gols, goleadas, né? Participações importantes de equipe que estavam aí na ladeira, caindo ladeira abaixo, né? O meu destaque é para o Botafogo, que lascou 5-0 no Motoclube. Acho que é uma vitória muito importante para o Botafogo nessa tentativa de retomada, né? Já que não está bem também no Campeonato Carioca. Eu acho que um 5-0 lava qualquer alma, né? Tivemos aí o 7-1 do Bahia em cima do Campinense. Tivemos também o Juazeirense vencendo o Sport por 3-2. Enfim, tem jogos disputados de 1-0, tem empates, né? Mas, enfim, as equipes classificadas até o momento, então, nós temos o Boa Vista, o Cruzeiro, que acabou empatando com o São Raimundo, um resultado esquisito também, né? O Luverdense, América de Natal, o Botafogo, o Cianorte. O Cianorte venceu o Paraná, hein? O Cianorte venceu o Paraná por 1-0. Tivemos aí, então, o Juazeirense eliminando o Sport Recife, também foi uma surpresa, né? Eu queria falar desse jogo, Dudu. Vamos lá, só finalizar aqui. Rio Branco vencendo o Sampaio Correia, classificando também. O 4 de julho, o Paysandu, Madureira, hein? Ficou para trás na primeira fase. A Ponte Preta, o Bahia e o Vitória. Então, esses são os classificados até o momento, já para a próxima fase da Copa do Brasil, que tem a conclusão dessa rodada inicial aí também nesta semana. Diga lá, Cacau. O maior absurdo talvez um dos maiores absurdos que eu já vi num campeonato de Copa do Brasil, né, um campeonato organizado pela CBF, o que aconteceu Juazeirense e Sport. Foi a maior palhaçada que eu já vi na minha vida. Né? Eles nem procuraram, nem disfarçar. Pior do que do juiz, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Não, é pior, porque foram várias questões. Assim, em sã consciência, ninguém assistiria, nenhum paulista ligaria a televisão para assistir Juazeirense e Sport na televisão. Essa que é a verdade. Mas eu estava aqui em casa, tudo, né? Devido ao lockdown aqui, você não pode. Vamos assistir o jogo. Vamos assistir o jogo.
Gente, acho que nem na pior várzea aconteceu um negócio desse. Ligaram a irrigação, acaba a luz, volta a luz, tira os gandulas do campo. Nós estamos em 2021, ainda os times se submeterem a uma questão disso, e os caras falaram que foi tudo coincidência. Foi tudo coincidência. Presidente, né? O presidente da entrevista. Sim, que foi coincidência. Não, porque... E aí a gente passa um pouquinho volta no passado, o Vasco da Gama jogou lá, aconteceu a mesma coisa. Aí como o Vasco classificou com empate, alguma coisa, aí ficou tudo certinho. Aí ficou... Renato? Tá, acho que... Então, como o Vasco classificou, passou batido. Mas dessa vez o Sport perdeu o jogo. Assim, foi um absurdo o que aconteceu lá. Eu acho que a CBF tem que tomar todas as providências quanto a isso aí. Esse time aí não pode... esse jogo aí tem que ser anulado, porque foi assim, lamentável o que aconteceu lá em Juazeiro, na Bahia. Essa semana teremos a participação do Corinthians, então, né? Na quarta-feira. O destaque aí da complemento dessa rodada, então, a participação do Corinthians jogando na quarta-feira contra o Salgueiro. Vamos ver o que vai acontecer lá, não? Eu acredito que dê Corinthians. O Corinthians consiga passar aí para a próxima fase. Mais algum destaque da Copa do Brasil, Rafael, Renato? Quer apostar, só antes de passar por Rafael, só uma questão também. Acho que os palmeirenses vão ficar bravos com a gente aí. Nós temos que falar vamos falar da final. Grêmio, né? Vamos. Não, beleza. E só dando meu pitaquinho aí, o Corinthians não passa do Salgueiro. Não passa? E Rafael, não passa. Falando aí sobre o que o Cacau falou aí do Juazeirense, né? Parece que tem alguns locais que pararam no tempo realmente, né? Às vezes eu percorro aí o interior de São Paulo, né? Pelos campeonatos aí das divisões inferiores, então tem alguns locais que ainda estão com essa mentalidade, né? De intimidação, de melar jogo, de ligar a irrigação e tudo isso aí. Então, com certeza, o futebol de hoje não cabe mais isso, né? Não cabe mais essas coisas. Mas, infelizmente, alguns lugares ainda insistem, né, nesse tipo de alternativa. Cabe à CBF, à federação, punir com rigor, né, esses clubes. E só para lembrar, o Sport ele se recusou a voltar para a partida. Tivemos 1h15 de paralisação da iluminação, o Sport se recusou a voltar. Ele, né, vai tentar no tribunal ou refazer a partida, ou ganhar os pontos aí dessa partida. Vamos ver o que o tribunal vai decidir. A gente sabe que há, às vezes, uma confusão na questão do regulamento, né, que falam que quando acaba a iluminação, né, que o árbitro ele tem que esperar 30 minutos. Algumas equipes se equivocam nessa questão dos 30 minutos, elas acham que esse é o máximo que se deve esperar, e passando isso, principalmente o visitante, ele tem direito de não voltar para a partida. Não é isso que o regulamento fala. Ele fala que o árbitro espera no mínimo 30 minutos. Tá? É no mínimo. Se ele tiver 1 hora, 2 horas, e por bom senso ele resolver voltar à partida e a iluminação ser restabelecida, pode voltar. Mas alguns clubes, principalmente os visitantes, não sei se foi esse o raciocínio do Sport, mas eles acham que passou os 30 minutos, eles têm direito de abdicar da partida e de ganhar os pontos. Isso aí é um grande equívoco, no mínimo 30 minutos. Rafa, mas tudo bem, bom senso, mas não 1h15. O jogador fica lá, o preparo ali já era, o aquecimento psicológico. Sim. 1 hora o gandula, 1 hora de novo. Pelo amor de Deus. O bom senso eu concordo. Sempre nós temos que respeitar a regra. 30 minutos. Você 40, voltou a assistir o jogo depois disso, Cacau? Não, eu fiquei esperando, mas daí começou o Big Brother, eu tive que mudar, né? Então já o entretenimento estava melhor. Até agora estava indo bem, era muito melhor você assistir. Não pode esperar 1h15. Então, era muito melhor você assistir isso do que... Isso, lógico, é discutível, né? O tempo que o árbitro vai esperar, nós não temos datas, mas eu digo que o visitante ele não tem essa prerrogativa jurídica, ele acha que, principalmente os dirigentes mal informados, que eles têm essa prerrogativa, que passou os 30 minutos, o visitante vai ganhar os pontos, né? Porque não tinha estrutura para a partida continuar. Isso é um grande equívoco. Eles não têm essa garantia jurídica. Será que foi lá que mostraram as fotos do vestiário, tudo arrebentado, o teto, chuveiro, tudo caindo? Eu não sei se foi de lá que mostraram as fotos. Eu acho que não foi outro jogo.
também Mas, as condições Dodô, precárias dos vestiários aí de algumas equipes, né? Mas nesse caso aí, viu, Rafael, eu acredito que não seja esse o argumento do esporte, não. Porque ele esperou pacientemente lá, esperou 1h15 e tudo, mas a hora que ele viu que o jogo chegou a ser reiniciado depois de 40 ou 50 minutos, se não me engano, mas deu 2 minutos, de novo apagaram as luzes. Né? Não posso falar assim que apagaram as luzes, mas daí apagou. Aí se tornou insustentável. Isso é lógico, né? Eu não digo esse jogo. Esse jogo teve uma série de coisas, né? Teve a iluminação, a irrigação, o gandula. Não digo que o esporte, né, tenha sido esse o raciocínio, foi, né? Pode ter sido outra, mas eu digo que alguns jogos, né, que acontece isso, alguns visitantes querem se embasar nisso e acabam se equivocando. A Copa do Brasil 2021, que teve início então essa semana, logo após a final da Copa do Brasil 2020, que aconteceu no último domingo, né? Eu já vinha imaginado que o Palmeiras iria conseguir o título, porque, na minha visão, o Grêmio não consegue reverter resultado. Então, o Grêmio acabou perdendo o primeiro jogo lá na casa dele, e é muito difícil o Grêmio sair do esquema de jogo dele, tentar reverter um resultado. Isso aí já vem acontecendo há várias situações, né? Então o Palmeiras acabou ratificando aí a confirmação e o título da Copa do Brasil. Algum destaque dessa reta final aí, de mais uma conquista do Palmeiras, Cacau? Não, eu acredito que é o seguinte, realmente o Grêmio mostrou que não conseguiu reverter o resultado, mas teve a bola do jogo com 10 minutos, né? Aquela bola do PP lá, o cruzamento pro PP, se faz 1-0 ali, mudaria um pouco mudaria com certeza a história da partida, né? Não digo que o Grêmio iria ganhar, mas abriria uma boa chance. Perdeu a bola e a única oportunidade boa que o Grêmio teve foi aquela com 10 minutos, poderia sair na frente e mudaria o esquema mudaria talvez o esquema do jogo, né? Que caiu no que o Palmeiras gosta de fazer, jogar no contra-ataque rápido, né? Com maestria fez, ele é bem treinado pelo Abel nesse sentido, né? Até um comparativo que fazem do Jorge Jesus com o Abel é um técnico reativo, ele joga no contra-ataque, ele fecha bem a defesa e joga no contra-ataque, ao contrário do Jesus, que é uma outra escola que joga para frente, quer ter a bola, quer ter a posse de bola, quer envolver o adversário, né? E o Palmeiras, quando precisou atacar, ele tem dificuldade. Quando joga no contra-ataque, é perfeito. Merecidíssimo título, porém, eu, como São Paulino, gostaria de agradecer ao senhor Renato Gaúcho e ao senhor Paulo Vitor, né, pelo título do Palmeiras, que pode colocar o São Paulo como cabeça de chave na Libertadores. Porque o Paulo Vitor, na minha visão, falhou nos 3 gols do Palmeiras. Não tira o mérito do Palmeiras. Não tira o mérito do Palmeiras. O Palmeiras foi melhor nos 2 jogos, merecidíssimo título da Copa do Brasil. Não se tira esse mérito. Mas o Paulo Vitor ajudou bem muito estranha essa atitude de mudar goleiro na final, cara. É uma coisa que também a gente não tá lá dentro para saber, mas é uma atitude muito esquisita do técnico aí do Grêmio, né? Diga lá, Renato. 2 coisas. Primeiro que agora o Renato tá atrás do Cássio também. O Grêmio foi atrás do Cássio para saber. E lembrando que o Cacau falou que o Grêmio ia ganhar no Parque Antártica, né? No Allianz Parque. Errei feio. Errei feio. Né? E em relação ao que você falou, Dudu, também acho que não deveria mudar, principalmente numa final, você quebra o elenco. Por exemplo, se eu sou amigo do cara, eu já sinto também meio... Será que ele vai me tirar também? O outro, Tassiano, não era arma. Ferreirinha era arma. PP, já tá com a cabeça na Europa, não devia nem estar aqui já. Ó. Esse negócio de colocar o jogador agora, já vendido, não dá certo. Não dá certo. Me fale 4 jogadores que deram certo. E aí tem essa também, né? Uma polêmica Pierre, que tá no Rio Grande do aí Sul. no último jogo também. Que o Juliano falou aqui, ó, do Pierre. O pai do Jean-Pierre também não devia colocar na rede social xingando o treinador. Essas redes sociais, os caras não sabem usar. O Renato é bom pra caramba. Se perde, o Renato é ruim. Tem que renovar. Não só ruim, mas aquele palavrão tá... tradicional, né? Enquanto o filho tá jogando, tá tudo bem. Agora o filho saiu, o Renato não presta. O elenco do Grêmio tem que ser renovado. Tá na cara. Renova o elenco. O técnico pode ser o mesmo, mas o técnico tem que ser bom agora na renovação de elenco. O que mantém o Flamengo... O Grêmio renovou completamente.
O Grêmio surge um jogador atrás do outro lá, é um atrás do outro. Tudo bem, sai Cacau, Everton, mas ainda entra nós PP, estamos... Nós estamos ainda com o Kahneman e esqueci o nome do outro, tá machucado. Duas Jeromel. temporadas já Jeromel, horrível. Horrível? Não é sim, 2 temporadas que ele não joga praticamente, ele tá lesionado. Essa última temporada ele não jogou, só se lesionou. Só pegar o número. Segunda coisa, Kahneman também se machucou. Michael já tá velho, já não tá coisando. O bom É só que você pisar tá na falando... bola, né, cara? Você viu o lance do... Como que é a bola roda no pé do Grêmio? Chega o cara, pisa na bola e toca. Pisa na bola e toca. Não tem o toque de primeira. Isso eu acho são estilos, né? Isso aí acho que do entra na Michael, questão do do preparo Michael. físico. O né? que você falou, Pisa Cacau, na bola e toca. Característica falou do é, por Michael. exemplo, Não, mas ó, veja bem, vamos trocar a zaga. veio o Ferrorinha. Tira o Kahneman e o Pedro Jeromel, traz pro São Paulo e joga toda aquela zagueirada do São Paulo lá pro Grêmio. Você não ia gostar? Eu ia. Sim, claro, mas Então, eu tô dizendo que renovação é essa? Não, mas aí você tá analisando friamente. Eu tô analisando a temporada. Essa temporada tem que ser, por exemplo, não é o Paulo Miranda um reserva à altura do Jeromel, não é um David Braz, entendeu? É isso que eu tô falando. Não tem um zagueiro lá na base do Grêmio? Um zagueiro gauchão? É isso que eu tô falando. Tem os volantes, tem subido. Saiu o Arthur, entrou, esqueci o nome do menino agora, o novão lá, sub-20 também da seleção. Depois os 3 pontas, saiu o Cebolinha, entrou o PP e já tem o Ferreirinha na sequência. Tudo bem que para mim vem cair na qualidade, mas é um estilo de jogador, entendeu? Mas e o centroavante? Não tem. Faz tempo que os Grêmio não tem o centroavante da base. Não é, quem mais está revelando? É nesse sentido que eu falo que tem que renovar. Não é só contratar. O Diego Souza foi o centroavante. O Diego Souza é o centroavante e o artilheiro do Brasil. Renovar o quê? 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Tem que renovar. Mas foi o melhor do Brasil. Mas por quê? Mas presta atenção. Foi atrás do Churinho no meio da temporada. Aí ele acordou e foi. Entendeu? É nesse sentido que eu falo. Tem que ter um jogador. Tem um tal do Luiz Fernando. É novo também. Tem que dar sequência. Tem que renovar um pouco. Tá 4, 6 anos o mesmo treinador lá. E vai ficar mais um, né? Eu acho que ele faz isso com maestria. Né? Na minha opinião, ele faz com maestria. Ele já formou 4, 5 equipes do Grêmio diferentes nesse período que ele teve lá. O que ele ganhou? 2016 ganhou Libertadores. Ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil. Tá sempre classificando na Libertadores. Tudo bem, Cacau. Nós temos grandes times no Brasil. Só um ganha. Só um ganha o Campeonato Brasileiro e só um ganha a Copa do Brasil. Mas você tá enaltecendo demais o Grêmio porque ele não tá fazendo nada. Ele não vem jogando nada. São Paulo perdeu pro Grêmio porque o São Paulo perdeu aqueles 2 gols. Sono. O mesmo jogo do Santos e na Libertadores do Grêmio, que o Santos atropelou, ganhou aqui de 4-1 e ganhou lá também, acho que foi de 1-0, não lembro. O Santos atropelou o Grêmio e jogou do mesmo jeito contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Morto, sem alma, sem jogar com qualidade. Pisa na bola e não tem um contra-ataque legal. Joga 10, 15 minutos e não enaltece o treinador. Eu acho que não você como torcedor, você preferia hoje estar torcendo pro Grêmio ou pro São Paulo? Eu preferia estar torcendo pro Grêmio. O Grêmio, nos últimos anos, muito melhor que o São Paulo com o mesmo treinador. Fora Palmeiras e Flamengo, fora Palmeiras e Flamengo, o Grêmio é a terceira força. Eu acho que o Grêmio tem um grande mérito em saber aproveitar o Atlético Mineiro aí no meio. Inter. Saber aproveitar as revelações e os jogadores antigos, né? Que chega jogador antigo lá, o Renato dá um jeito de fazer jogar, cara. Você pega o Michael, você pega o Diego Souza. Diego, né? E muitos outros. Thiago Neves, né? O Thiago Neves. Já foi na... Thiago Neves também, Cortez, Marcelo Oliveira. É um monte. Então, assim, como não enaltecer um cara que revela um monte de moleque, põe pra jogar, tem peito de pôr os moleques pra jogar, e os caras que são refúgio dos outros times, chega lá e dá certo. Como não enaltecer um cara desse? Tudo bem, Cacau, mas só que nos últimos 2, 3 anos errou na questão do goleiro. Errou na questão do goleiro, na final, certo? Agora, foi por detalhe. Se ele ganha essa final aqui, hoje a gente ia estar endeusando o cara. Agora perdeu a final, é o pior do mundo. Não ia ganhar, Cacau. Não ia ganhar. É assim. Desde 2019 vem na derrocada, Cacau. 5-1 pro Flamengo no Maracanã, tomando um cacete na arena do Grêmio. Eu concordo com você que ele é um bom treinador. Chegou na semifinal da Libertadores. Chegou na final da Copa do Brasil.
O São Paulo não Daqui 10 chega. anos você vai lembrar quem? Você vai lembrar do quê? Não. Que ele chegou na O trabalho- semifinal? Ninguém lembra, Cacau. Rafael, Ninguém lembra. você acha que tem clima ainda para o Pierre continuar no Grêmio depois dessa declaração do pai dele? Como é que tenha sido o pai, cara? Você recebe um jogador que o cara te xingou, dá tudo quanto é coisa para o mundo inteiro ver, né? E você acha que tem clima dele continuar no Grêmio? Eu acho que o Jean-Pierre ele tá encerrando aí seu ciclo no Grêmio, né? Realmente é uma declaração dessa, não existe, né, no âmbito profissional, a não ser que o pai se retrate, né? Ele se retrate, eu acho que fica insustentável aí o clima, né? Vestiário, treinamento, né, dele no Grêmio. Vamos aguardar aí essa semana ver qual o desdobramento, mas do jeito que tá, fica muito difícil aí. A gente lembra aí de outros episódios, né, de parentes usando as redes sociais e atrapalhando, né, a esposa do Denis no São Paulo e uma infinidade. Eu acho que é um cuidado que o jogador tem que tomar e os parentes também têm que preservar, né, a imagem do jogador e lembrar, né, que um agravante é que ele não vem jogando bem, né. Se ele tivesse gastando a bola, todo mundo passava um pano em cima disso, mas infelizmente o Jean-Pierre está devendo bastante aí, não vem atuando bem, né? Sobre a final, eu queria primeiramente parabenizar, né, o jogo em si, né? A gente viu uma final burocrática da Libertadores, viu uma final aí entre aspas do Campeonato Brasileiro com título com derrota, né? Jogos burocráticos, e esse jogo aí, principalmente no Allianz Parque, me agradou bastante. O Grêmio iniciando com coragem, né? Tomando a iniciativa, depois o Palmeiras equilibrou, mas um jogo aberto, lá e cá, poucas faltas aí na estatística, e eu gostei bastante, assim, do jogo em si. Título do Palmeiras merecidíssimo, né? O Grêmio, eu acho que é o clube no Brasil que mais faz transição de elenco, né? Ele consegue se renovar, juntando valores que foram aí preteridos por outros clubes, juntando valores da base. Ele faz aí uma grande transição, né, ano a ano, principalmente na nova realidade econômica, né, dos grandes clubes. E a questão do Paulo Vitor, eu acho que é uma questão bastante interna, né, de treinamento. O Renato sabe bastante disso. Ele tomou essa opção, a gente não está vendo o dia a dia, né, dos treinamentos. Respeito aí a opinião do Renato. Acho que ele no primeiro gol lá em Porto Alegre não falhou, ali uma cabeçada queima-roupa na área pequena, difícil. Os outros 2 gols aqui em São Paulo, vamos colocar bolas defensáveis, mas cara a cara também. Então acho que não culpar o Paulo Vitor, acho que também é uma injustiça aí. Não passou por ele aí a culpa dessa derrota do Grêmio. Só fazer Conclui aí, uma Renato, pra gente Rafa. entrar um pouquinho na Libertadores. Vamos lá. Só uma correçãozinha. Foi o Cacau que falou que falhou. Eu só não concordo em trocar na final. Mas eu concordo com você que você falou. Às vezes a gente culpa a falha do goleiro e não um lance mais queima-roupa e tal. E sobre o Jean-Pierre, lembrando que o Palmeiras tentou a contratação do Jean-Pierre, o Grêmio negou, recuperou um pouquinho ele voltou a jogar. E o Renato Gaúcho fez um sinalzinho ali pro Luiz Adriano, né? Será que pode pintar em uma troca? E o que o Rafa falou sobre as famílias, a última, eu lembrei do Júnior Tavares também, da mãe do Júnior Tavares, falou umas bobagens na época, e essa semana eu vi a mulher do Jô metendo fumo na torcida, que sofre ameaça, critica Nossa, ele. Que absurdo, não, cara? Então a mulher do Jô deu uma declaração meio polêmica esses dias aí, eu lembrei do que o Rafa falou, e é verdade, tem que tomar cuidado com isso aí. Só do tempo do pai chegar no alambrado e ficar xingando o técnico, mas ficar escrevendo em redes sociais, eu acho que uma baita covardia, cara. Né? De totalmente diferente. A rede social é o alambrado de antigamente. A rede social é o alambrado de antigamente. É verdade. O cara escreve, lá, eu estou na rede social, todo mundo vira corajoso, né? Jean-Pierre Ganso também, né? Foi falado aí, Jean-Pierre Ganso. Isso. O Juliano perguntou se é o novo Ganso, né? Santos Deportivo Lara, então, abriram aí a pré-Libertadores, que a gente chama aí, né? Tá? Santos Deportivo Lara, o Santos venceu por 2-1, vai para Venezuela agora, podendo empatar. Tem o gol fora de casa, né, Rafa? Isso, na Libertadores ainda adota-se a questão do gol fora de casa, sim. Então, o Deportivo Lara vencendo por 1-0 está classificado, né? Então o Santos tem que tomar cuidado aí nessa partida de volta, né?
E não tem porque jogou com muitos meninos, né? Então, provavelmente é a mesma equipe que vai. Não sei se o Marinho vai jogar essa partida aí ou não, né? Mas, então, a volta aí do Santos essa semana para ver quem avança para a próxima fase, né? Quer falar, Rafa? Não, na Libertadores não tem prorrogação como na Champions, né? Se repetir o mesmo resultado da Vila Belmiro, é pênalti direto. Pênalti direto. Agora, o Grêmio já conseguiu um resultado muito mais confortável, né? Lascou uma goleada aí no Ayacucho, né? Lascou uma goleada no Ayacucho e agora pode viajar tranquilo. Inclusive, acho que vai com a equipe reserva, não? Lascou 6-1 na partida de ida, pode perder de 4-0, vamos dizer, né? 5-0, classifica o Ayacucho. É difícil tomar 5-0 lá, hein, Cacau? Não dá. Isso aí já. Esse Ayacucho aí vai não ser sei no o que tá Equador, fazendo, hein? né? Não vai ser nem no o jogo Peru, não- vai ser no Equador. O Peru não aceita brasileiro na época do Covid, não pode. Peru não deixa o brasileiro entrar, né? Não deixa brasileiro entrar. Onde nós estamos chegando? Meu Deus. Parabéns. Mas assim, do Grêmio foi. E assim, dentro do outro assunto que a gente estava comentando, o Vanderlei me parece que jogou contra o Ayacucho aí, né? O Vanderlei voltou e parece que tomou um gol lá, o Renato Gaúcho não gostou, Então, já cortou ele de novo. Sabe? Você vê a falta de confiança que você passa para o goleiro na hora que você troca numa final, né? Você tirou a confiança do cara no jogo da final. Exatamente, o Vanderlei. Eu pego o Vanderlei tranquilo, troca pelo Volpi na hora. Troco na hora o Volpi pelo Vanderlei, na hora. E assim, um absurdo o que aconteceu. E assim, o Santos tem que tomar cuidado, a classificação não está garantida, uma derrota por 1-0, o Santos está fora. Né? E isso vai complicar o ano todo do Santos. E só queria falar uma coisa sobre a pré-Libertadores. Eu acho que na hora da Conmebol parar com essa pré-Libertadores. Porque o time que perde na pré-Libertadores não vai para a Sul-Americana, perde o ano inteiro. Tá? Então, acredito que seja muito mais, para alguns times, seja muito mais interessante você inchar um pouco mais a Sul-Americana, colocar mais clubes na Sul-Americana e definir os 32 que vão para a Libertadores. Porque essa história de pré-Libertadores não tá legal, não, na minha visão. Teoricamente, a equipe grande passa, né? Mas a gente tá vendo que nos últimos anos não é isso que está acontecendo, né? Não é assim. Então, teoricamente, a equipe grande passa o trator e já vai para outra fase. Mas não é isso que está acontecendo. Então, talvez aí seja a hora de repensar mesmo, né? Quer concluir, Renato, antes de a gente avançar para o Paulistão? Só fazer um paralelo aí que a gente está falando do Grêmio, né? Que brota jogador, que renova. A gente tem que ver que o Santos também, né? A gente está vendo uma entre safra aí, o Santos não tendo dinheiro, não contratando grandes jogadores, principalmente depois que o São Paulo passou. Não pode, né? Não pode contratar. Aumentou o rombo, não pode, mas depois que o São Paulo entrou, arrombou mais ainda, o Santos vem vindo nos 2 últimos anos brotando jogador. Se vão ser bons jogadores, se vão dar títulos para o Santos ou se vão tornar craques, eu não sei, mas que sai bons jogadores ali inicialmente, né? Isso é de Jeová. E uma coisa que eu acho um absurdo da Conmebol, ainda não saiu o sorteio, né? Tô falando bobagem ou não? Sorteio não, vai ser depois que acabar essa fase. 9 de abril, 9 de abril. E aí já começou uma fase, a gente nem tem o sorteio do outro, campeonato bagunçado, um absurdo. Quero louvar aqui, é o país que não deixa entrar o Brasil, tá certo, nós estamos no meio da pandemia, a gente vai entrar em umas polêmicas aí, eu acho que tem que seguir a regra do país, e errado se a gente tiver que jogar em outro estado, errado que tem que jogar em outro país, não dá para jogar, se vira, para o campeonato. Ter um problema de saúde, não de financeiro, trabalhar no futebol. Desculpa. Vamos lá então, Paulistão. Antes vamos rodar nosso Pensa Rápido aí, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio, então a chance é de vocês participarem, quem ainda não digitou aqui o resultado do nosso Pensa Rápido de hoje, então é a chance aí de participar e concorrer às delícias da Casa do Líbano e que seja dos suspiros no final do programa. Quando Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram pela primeira vez? Foi em 2006, outubro de 2006, foi em abril de 2008, foi em março de 2010 ou em setembro de 2011? Basta digitar então aqui no nosso Facebook, para que no final do programa você concorra às delícias que a gente vai sortear ao vivo. Vamos lá então, vamos para o Paulistão. Paulistão que começou a rodada hoje às 4h30, a quarta rodada. E o São Paulo conseguiu, hein? Conseguiu perder para o Novo Horizontino por 2-1. Vinha de 2 resultados excelentes diante do Santos, 4-0. E não foi a equipe reserva do Santos, hein? Foi bastante titular, jogou aí no último sábado. 4-0 e acabou perdendo hoje para o Novo Horizontino. O Guarani 0-0 com o São Bento.
Agora está rolando Botafogo 0, Ponte Preta 0 e Santos 0, Ituano 0. Então a quarta rodada começando. Amanhã continua a rodada, né? Com Mirassol, Inter de Limeira, Palmeiras e Ferroviária, Bragantino, Santo André, São Caetano e Corinthians. Aí o que vai acontecer daí para frente, nem Freud explica, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Então aí, por enquanto, o que nós temos é isso. Essa rodada aí, esse início de Paulistão, Rafael, tem alguma perspectiva já do comportamento das equipes? O São Caetano que tá ruim, não. O São Caetano, pelo jeito, não vai muito longe, não, hein? É um sério candidato ao rebaixamento aí. E o São Paulo vinha se destacando, né? 2 vitórias, 1 empate e acabou tropeçando hoje no Novo Horizonte, Rafa. Eu acho que o destaque até hoje, né, era o São Paulo. Estava assim mostrando, né, algo diferente, né, do time do Diniz, principalmente no clássico contra o Santos, mas hoje essa derrota já coloca em xeque aí o desenvolvimento aí do time do Crespo. O São Caetano, né, que assombrou o Brasil aí no início dos anos 2000, um clube que teve rebaixamentos sucessivos aí, chegou até a Série A3 e depois veio voltando, né? O ano passado subiu, mas esse ano realmente está bem enfraquecido, né? A gente percebeu aí, principalmente no jogo contra o Palmeiras aí, sem demonstrar resistência nenhuma, pode ser aí um sério candidato ao rebaixamento. E que assim, o que mais me surpreende nesse início do Paulistão, a gente não vê nenhum time do interior surpreendendo, né? Então o Paulistão se notabiliza aí por as várias zebras, né, que a gente tem do interior. Acho que talvez o Mirassol, né, mostrando aí alguma coisa, mas a perspectiva, lógico, agora vai ter a parada, a gente não sabe como vai voltar, mas a perspectiva aí que seja mais do mesmo aí, que os 4 grandes passem aí e disputem as fases finais. O Santos acabou de marcar 1-0 no Ituano, Cacau, e a gente já viu alguma coisa aí do novo técnico do Santos na última partida, né? A gente percebeu algumas alterações aí. Eu acho que é um técnico que vai mexer, assim, bastante na equipe, não vai ser deixar ver como rola para depois tomar iniciativa. Eu acho que ele já chegou tomando algumas iniciativas aí, viu, Cacau? Pelo jeito vai dar certo esse técnico no Santos. É a expectativa, né? Não teve bons resultados no Campeonato Paulista, mas conseguiu a vitória na pré-Libertadores, agora, como você está colocando aí, está vencendo, e assim, é importante para o Santos dar bagagem para essa molecada aí que está vindo, vem um técnico experiente, né? Um técnico argentino experiente, e assim, a expectativa dele ir bem. Não está tão bem, né? Perdeu esse jogo para São Paulo aí, mas você vê que ele é um cara bom que sentiu a derrota, não procurou ficar dando desculpa, já chegou e falou, perdemos de 4-0, não pode, num clássico não pode perder assim. Então é um cara que eu já gostei pelo menos das declarações dele. A gente vê no Palmeiras, o Lucas Lima me parece que acordou, né, no jogo com o São Caetano, lá acabou com o jogo, foi uma das partidas daquele Lucas Lima do Santos, mas você vê o quanto o Palmeiras dá importância para o campeonato, que deu férias para o treinador está em Portugal, né? Foi para Portugal nesse tempo. Foi para Portugal, perdeu lugar, meu amigo. Perdeu, então. Aí eu não sei se é o Cebola que está comandando ou algum auxiliar dele aí, né? O Palmeiras não dá importância nenhuma ao campeonato e não poderia ser diferente, né? Tá vindo numa maratona de jogos. Para o São Paulo, como dizem, é Copa do Mundo, né? Porque o São Paulo é um título importante, então tá jogando com a força máxima e também preparando o time para a Libertadores, e o Hernan Crespo conhecendo o melhor elenco. Estava indo bem, mas agora toma aquela inconstância de sempre, né? Empata com o Botafogo de Ribeirão em casa. O Botafogo de Ribeirão que perdeu, pasmem, para a Ferroviária de Araraquara por 5-0, empatou com o São Paulo fora de casa. É um absurdo. O Novo Horizonte não tinha ganho de ninguém, ganhou do São Paulo. Né? E o Corinthians também acho que está numa toada parecida com a do São Paulo, né? O Campeonato Paulista passa a ser importante, né? Ganhar um título, o Mancini está motivado, e assim vai caminhando o Campeonato Paulista, né? Eu acho que a questão mais importante é sobre a paralisação, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Para mim E tu não acabou de empatar, Cacau. É isso aí. Só a questão aí do Palmeiras,
aquela história, né? Diz que o técnico chegou pro Lucas, a gente não sabe se é verdade, se foi bem assim ou não, né? Olha, você pode entrar de férias, mas se você quiser ficar, né? Aí o Lucas Lima agarrou a oportunidade, né? Então o Lucas Lima não entrou de férias com a turma aí e, entre aspas, preferiu ficar, né? Preferiu jogar. Mas já tá de Mas férias aquela faz história, 3 anos. chega o chefe para você e fala, olha, você não precisa vir, mas seria bom você vir, né? Então o cara agarrou com unhas e dentes a oportunidade aí. Né? O Lucas Lima tá de férias faz 3 anos. Não tem que ter férias. Não joga, pô. Para ele tá tudo bom, é. No banco, Tá. na praia, na fazenda, no jogo. Diga lá, Renato. Eu acho que foi o Juliano que perguntou no chat se o Jean-Pierre era o novo Pato. Eu acho que tem o novo Ganso. Aí a gente entra alguns... o Lucas Lima é um bom jogador, só que é um sono. Então, Lucas Lima, Pato, Ganso... Se a gente pensar em vários outros aqui, a gente enumera. Mas o Lucas Lima, ele tem esse lapso exatamente sempre no começo do ano. Eu vi uma pesquisa que um jornalista fez, colocando Lucas Lima é o destaque do jogo, Lucas Lima faz 2 gols e é o destaque do jogo. Aí colocaram lá 6 jogos que ele fez isso nos últimos 3 anos. Era jogo contra o Mirassol, Novo Horizontino, São Caetano, tudo na fase de grupos do Paulista, no início do ano. Então ele tem que fazer, acho que é um jogo que ele decidiu, que é uma matéria, uma manchete no nome dele, que era contra o Boca Juniors, na fase de grupos que o Palmeiras ganhou lá. Se eu não me engano, foi 1-0, um gol dele. Lucas Lima decide o jogo na Libertadores contra o Boca. 2-0. Então foi o único jogo. Ele tem que decidir jogos grandes, na Libertadores, contra o Grêmio, ou no Mundial. Ele tem que decidir jogos grandes. Ele ganhou $1 milhão de reais. O cara que ganha $1 milhão de reais... Isso ele tem que jogar, né? Exatamente. O cara não põe ele pra jogar, né? Não põe pra jogar porque não rende no treino, Dudu. Exatamente. Se o cara rende no treino, tá voando no treino, não vai pôr pra jogar. Lógico. Talvez é esse assim. teste... Talvez esse o cara é $1 milhão de dólares, $1 milhão de reais. O cara tem que jogar. Teste que tenha técnico feito com ele agora, que o técnico fez com ele, talvez seja um teste. Ó, você não vai para as férias, ou vai, mas seria bom que você ficasse. Um bom desenvolvimento dele agora, talvez habilite para ele entrar em algumas partidas no decorrer do ano, né? Eu apostaria nele tranquilo também. Faria como o Jesus está fazendo, mudaria de posição, tentaria motivá-lo, porque ele é um jogador bom. Só que ele é acostumado. Ele é encostado. Pode dar o Gabriel Sara e o Igor Gomes pro Palmeiras e traz o Lucas Lima, eu ia gostar. Então. Sem dúvida. Bom, os dois não valem ele. A questão do Paulistão, então, a gente não sabe como vai ficar daqui para frente. Segunda-feira tem uma reunião aí, mais uma reunião entre os dirigentes da federação, né? E eu não sei se alguém do governo vai participar dessa reunião, mas enfim, é o boicote e tudo e vai tomar. A federação já tentou partir para outro estado, né? Eu acho complicado a gente emitir qualquer tipo de opinião, porque a gente nem os especialistas sabem o rumo dessa praga, né? Então, acho que é difícil a gente falar, vai pegar doença, não vai pegar doença. Se eu chegar aqui e falar, nós vamos transmitir um jogo em outra cidade, vamos alugar uma van, com todos os cuidados. Eu não posso garantir para vocês que vocês não vão ficar doentes. Eu também não posso garantir que eu não vou ficar doente. Então, tomando todos os cuidados, a gente não pode garantir que não vai pegar doença, e não tomando os cuidados, a gente não pode garantir que vai pegar. É uma interrogação que eu acho que vai perdurar por muito tempo, né? Então, eu acho que o governo suspendeu os jogos e, ao mesmo tempo, liberou os treinos. Aí a gente começa a ver, né, as situações aí, as interrogações que cercam as decisões referentes ao coronavírus. Não é só a doença, não é só a transmissão, e muita coisa envolve nisso, né? Então, eu acho que vocês vão comentar agora o assunto, mas, claro, né, embasado aí no que pode cercar essas decisões e não na doença em si. Vamos lá? Quem começa? Posso começar? Pode, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. É o seguinte, é lógico, nem os infectologistas têm uma opinião assim, firme sobre isso, né, exata sobre isso, né? Quem somos nós para ter qualquer tipo de opinião? O que eu acho? Isso é opinião. O futebol é um entretenimento que deixa as pessoas se interessam pelo futebol. As pessoas ficam mais em casa para assistir futebol. Isso é claro. Nós estamos vindo de setembro, se não me engano, que voltou, né? Agosto ou setembro que voltou. Agosto, né? Agosto voltaram. Voltou o campeonato. Não houve, na minha visão,
Pode estar sendo encoberto isso ou qualquer coisa assim. A contaminação dentro do jogo de futebol, vejam bem o que eu estou falando. Teve muitos casos de atletas com Covid, como tem de bancários com Covid, tem professores com Covid, professores de educação física com Covid, árbitros com Covid. Todas as parcelas da sociedade têm o Covid. Não necessariamente isso aí pegou Covid no jogo. O ambiente do jogo em si, eu acredito que seja muito protegido, porque todo mundo faz o teste e vai para o jogo. Então, ali no jogo, acredito que assim, a contaminação perto do Renato, é a minha opinião. Depois você dá a sua. Você não sabe porque eu estou balançando a cabeça? Então, aí o que acontece é assim, no jogo a contaminação é muito pequena. Assim, historicamente, eu estou falando de agosto até agora. É outra época, nova variante, tem uma série de questões. Então, a paralisação do campeonato e continuar os treinos, para mim o treino é muito mais perigoso que o jogo, porque você vai abrir um CT, tem funcionários que não são testados diariamente, tem a categoria de base, tem as pessoas que vão acompanhar o treino. Cacau, deixa eu só discordar de você. Categoria de base está dispensado sub-20 para não ter gente no treino. No jogo tem mais de 200 pessoas que tem muito mais índice de contaminação. Eu ouvi o médico responsável pelo protocolo da CBF, Rafa pode falar melhor, ele não tem como a gente falar que não pegou no jogo, porque eles não vão divulgar. A outra coisa é o seguinte, Cacau, a gente tá vendo que tem jogador que tá jogando contaminado, o protocolo tá errado. Mas o médico da CBF defendeu a continuidade. Espera um pouquinho. Ele foi muito claro. Exatamente. Da federação também. Mas ele não vai vir aqui falar que não, que pega. É lógico que ele não vai falar que pega. Não, mas ele mostrou o método de análise deles. Sim, ele mostrou mas um monte de jogador, mas tá falho, porque tem um monte de jogador sendo testado. Eu gostaria de saber qual atleta desde agosto que morreu ou teve complicações com o vírus e que ficou na coisa. Isso eu tô falando, é minha opinião, Renato, você tem que respeitar um pouquinho a opinião. Tô falando, opinião. Mas quem falou que você cortou meu raciocínio. Você cortou meu raciocínio. Não podemos mais discutir. Então tá bom, fico quieto aqui agora. Não, eu quero terminar o meu raciocínio. Tá bom. Só quero terminar o meu raciocínio. O meu raciocínio é esse, eu não estou defendendo continuidade ou não. Eu estou falando por o que aconteceu desde agosto. Eu não vi nenhum caso de morte de jogador, não vi nenhum caso de agravamento de jogador por causa de Covid e por estar jogando futebol. Morreram pessoas ligadas a essas 200 pessoas que você fala que estão participando do jogo, isso aí não foi divulgado. Não chegou essa informação para mim. Roupeiro do Flamengo. E outro, atleta, atividade física, você mesmo sabe, atividade física não vai complicar. Só que o que está acontecendo? O Veiga, o Scarpa, o Tietê, alguns jogadores do Corinthians, o Mosquito que pegaram, eles não estão tendo o mesmo rendimento. Esse que é o problema. É um vírus novo que ninguém sabe o que acontece com o corpo humano. Tem gente que depois de 7 meses falece com alguma complicação. Eu acho que tem que tomar cuidado com os dados que a gente vem falando, porque sim, realmente é complicado. Eu também acho que a gente tem que pensar em algumas outras coisas. Eu não estou discordando de você, só que eu acho que assim, tem risco sim, porque senão não estaria... Por que o São Paulo está sendo contaminado agora? Então, mas assim, tudo isso que você falou, Renato, eu concordo. Só que ninguém sabe se foi transmitido no jogo ou não. Sim. Né? Que nem agora, o cara vai dar essa parada. Quem garante onde os jogadores vão ficar nesse tempo? Exatamente. Não é melhor ele ficar jogando, testando 2 vezes por semana do que ficar... Sim, exatamente. Então, é esse o ponto, Dudu. É esse o ponto. A gente não vai chegar a lugar nenhum, não adianta. É esse o ponto. Do que o cara vai... Se o cara vai no supermercado, aqui, assim, um dos lugares mais fáceis para contaminação é o supermercado. O jogador não vai no supermercado, não vai sair, vai ficar na casa dele lá esperando. São jovens. É isso que eu estou falando. A disciplina, é melhor ficar jogando, eu acho que tá tendo uma disciplina nos times que me surpreendeu. Eu não esperava que ia ser tão disciplinado assim o controle dos times. Eu acho que é um ponto. E os próprios jogadores, que são os maiores interessados, que o risco está neles, não está na gente. A gente está aqui sentadão assistindo o jogo na televisão. Os próprios jogadores
dirigentes, são contra a paralisação. Que eles estão vendo ali, eles estão se sentindo seguros. Estão se sentindo seguros. Tudo Pode bem. acontecer? Pode acontecer, calma. Pode acontecer? Pode. Não estou falando que não pode. Pode acontecer, dar um surto aí e morrer gente. Só que até agora não aconteceu. Aí fica a pergunta, vale a pena pagar para ver? Será que vale? Não sei. Agora, o que está sendo usado, a partir do momento que você não cancela os treinos e cancela o campeonato, isso aí dá visibilidade. Visibilidade. Está se aproveitando de uma questão esportiva para jogar para a área política. Essa que é a verdade. Ninguém está preocupado com a saúde dos atletas. Essa que é a verdade. Porque Tá? o treinamento... Exatamente. O treinamento é muito pior. Mostrar para você. É isso que eu estou tentando mostrar o ponto para você. Você está falando, por que parou o treinamento e não parou o treinamento? Por quê? Porque quem proibiu os jogos foi o governo, não foi a federação. A federação não para. E eles não param porque eles não estão preocupados com a saúde do jogador, eles estão preocupados com o dinheiro, com o patrocinador. Então, e o clube não para, porque se o clube parar, vai falir. Porque faz mais de 12 meses. Isso aí não tem nada a ver com patrocinador. Não tem patrocinador. Não tem nada a ver com patrocinador. Isso aí é questão política. A partir que o governo do estado fala, não tem jogo de futebol aqui do campeonato, ele está a política interferindo no esporte. Essa que é a minha visão. Sim. O que eu acho um absurdo são os comentaristas de ponta da televisão. Eu não vou ficar citando aqui, porque não é o caso, mas ficar atacando o presidente, governador, e falando que os times querem arrecadar, só pensam neles. Isso eu acho um verdadeiro absurdo. Ele não pensa que o time tem que pagar a cozinheira, tem que pagar a faxineira, tem que pagar o segurança, tem que pagar tudo. Então não é só o time que quer se enriquecer. O time tem obrigações com os funcionários que dependem disso para viver. Jogador de futebol ficar sem receber um ano, não vai morrer de fome. Agora a faxineira do campo vai. E assim, Dudu, comentaristas de renomes por uma opinião criticando o presidente. Para mim isso é um verdadeiro absurdo. Dudu, mas isso é justamente essa questão política que entra nessa jogada. Aí que tá. É a questão política. Saiu do esporte, foi para política. Não tem nada de patrocinador. Saiu do esporte e foi para política. É isso que eu recrimino. Se fosse, então, tá todo mundo preocupado mesmo, então vai parar de treinar, vai parar de jogar, cada um fica na sua casa. Agora não, vocês vão treinar, mas não vai ter jogo, viu? Porque daí aparece, governo mandou cancelar as atividades esportivas. Só que os caras estão se arriscando do mesmo jeito, estão indo treinar todo dia. Será que tá os certo? Os caras estão se arriscando em outros lugares, quando voltar, vão voltar contaminados, né? Exatamente. Rafael, quer concluir para a gente finalizar? Assim, lógico, como vocês falaram, a gente não tem assim a questão técnica, né, para a gente opinar, mas com certeza essas incoerências aí acabam sinalizando várias coisas, né? Então o governo ele proibiu jogos, mas não proibiu treinamento, né? Não tem sentido. Outra coisa, o futebol está desde agosto rolando, né? Só agora que ele está trazendo problema. Então, para mim, eu tenho a mesma visão do Cacau. Então, foi oportunidade política, né? Muito baseada nas declarações do Lisca. Então, aquelas declarações ganharam aí a televisão, as redes sociais. E a gente está vendo, principalmente o governo aqui do estado de São Paulo, ele é movido a isso, oportunidades políticas, né? Sempre o viés político na frente, né, de todas as decisões. É essa forma que eu enxergo. E também não apoio, assim, a questão, o teor do que o Lisca falou, tranquilo, né? Opinião, tranquilo, tem toda, mas a forma, né? Não só ele, mas atletas, técnicos, de lançar essas coisas no microfone, né? Então, se ele tem uma reclamação formal, né, na questão da pandemia, então vai lá, o América toma uma posição, sai da Copa do Brasil, ou ele toma uma posição, não entra em campo, a América vai na CBF, vai na STJD, onde tem que ir, toma uma posição formal, porque fica um negócio, ele fala no microfone, tem os 15 minutos de fama e joga bomba aí para agora, né, os dirigentes e o governo tá decidindo. Então, é essa visão que eu tenho, que foi um pouco incoerente aí a questão do governo do estado e uma oportunidade política. A melhor declaração da imprensa esportiva que eu vi foi do André Rizek da Sport TV. Ele falou, estão me criticando nas redes sociais porque eu fico em cima do muro, ficou com dúvida. É a melhor resposta que ele pode ter dado, porque realmente todos nós temos dúvida. Não tem como a gente afirmar
volta ou não volta? É melhor voltar ou melhor parar? Né? Então, como que um jornalista vai afirmar isso? Agora, os comentaristas da própria Sport TV, alguns deles vêm com esse papinho que os clubes só estão interessados no dinheiro, que eles só querem encher o bolso, não estão preocupados com saúde. É muito complexo, é um assunto que não é o grande comentarista e não somos nós que vamos resolver. A coisa está embolada, está complicado. Viu, Dudu? Aí cai na questão política, que é a questão de aula, de escola. Sim, alguns são favoráveis a voltar, outros não. Aí você tem você tem um alerta vermelho, roxo, sei lá a cor, e libera a escola. Impede que os alunos da educação, do ensino fundamental voltem, mas os do infantil continuam. Então, o do infantil não pega, quem é professor do infantil não pega. Né? Então, fica essa discussão. Comércio. Mas se fechar o comércio, vai morrer de fome. Mas se não fechar, vai todo mundo morrer de Covid. Fica essa eterna discussão. Então, não se tem uma... trouxeram isso para o esporte. Essa discussão política que estão em outras áreas, trouxeram para o esporte quieto, agora. Né? O esporte estava quieto, mas é que o esporte faz parte da sociedade, de repente começou. O esporte mas de agosto para cá, ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada. E você vê na Europa, os campeonatos estão correndo. Deixa eu fazer uma pergunta. Há um ano atrás, quando foi parado, era bem menor o índice de mortes, menor de contágio, muito menor. Parou, todo mundo aceitou. Hoje nós estamos vendo um momento pior e a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que o Rizek tem total razão. Quem sou eu para falar o que eles têm que fazer? Eu sou educador físico, eu tenho que saber passar treino. Agora, quem tem que falar o que tem que fazer é a área da saúde. Se eles estão jogando política ou não, cabe a eu respeitar a opinião deles. Agora, eu não posso chegar lá, empeitar todo mundo e querer achar que tem que fazer tudo certo. A gente tem que tentar entrar num consenso. Eu também, como dono de academia, estou saindo perdendo. Entendeu? Alguma coisa tem que ser feita, primeiramente, com quem está se aglomerando. Quem vai jogar bola, quem, no caso aqui, nós não estamos no mesmo estúdio, mas quem está indo trabalhar. Esse que é o grande lance da questão. Dá para ter jogo? Dá para ter jogo. Como o Rafael falou, desde agosto até agora não teve tanto, o Cacau falou, não teve tanto contágio entre os jogadores, mas a gente tem que lembrar que o Matheus Henrique do Grêmio estava no pagode, o Arboleda do São Paulo também, o menininho do Marrone também. Então, como você falou, Dudu, os próprios jogadores têm que estar blindados. E o Jô, e não lembro qual outro jogador foram agora também passar as férias que o Corinthians deu uns dias. Nossa, que absurdo, se aglomeraram, cara. Tiraram foto. Então, lá. Se para vocês que estão levantando a bandeira que tem que continuar, ou os que dizem que não tem que continuar, quem tem que tomar cuidado são os próprios jogadores, porque a pedra o telhado é de vidro. Vamos lá, então. Antes de finalizar o programa, o Rafa vai comentar rapidamente sobre as mudanças aí das algumas regras de arbitragem. Eu vou levantar a questão aqui, eu não sei nem o que falar mais, cara. A coisa está tão virada. Eu vi uma cena bizarra essa semana, eu não, né? Todos viram uma cena bizarra no jogo entre o Boa Vista e o Goiás. O árbitro urinando no meio de campo, né? Antes de começar o jogo, no meio do campo, né? Então, surgiram várias polêmicas. Foi de propósito, não foi? O cara tem doença, não tem? Enfim, a gente também não tem como julgar. Mas eu acho que é uma situação totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. E eu acho que alguma coisa tem que ser feita, porque senão, se a moda pega, meu amigo, aí vai virar, né? O primeiro carrinho que o cara der lá no líquido, no líquido que o cara deixou no meio de campo lá, imagina a situação, né? Eu nunca vi, Rafa. Você já viu alguma coisa do tipo? Você é juiz? Você já percorreu tudo quanto é estádio aí? Eu acho que se o cara fizesse isso num jogo entre amigos, no amador, numa várzea, ele ia apanhar. Não é possível que ele ia sair ileso numa dessa. Dudu, o que eu já vi, lógico, acontece de você passar vontade, né? Às vezes, né, aquela adrenalina do jogo, você chega da viagem, se troca rápido, vai para o campo, né? Você passar vontade, que nem o Juliano tá falando no comentário, né? O episódio do Ronaldinho, né? Ele deu um jeitinho ali, escondidinho. Mas vai atrás do gol, vai na moita, né, cara? Mas, assim, dessa forma eu nunca tinha visto, né? Assim, totalmente fora, assim, do padrão.
A gente não pode comentar muito, né? Teve uma corrente aí que, lógico, a gente não tem a palavra do árbitro, né? Mais uma vez, mas uma corrente que sinaliza para um problema de saúde, né? Então a gente não pode se aprofundar muito, né? A gente não sabe realmente, já que a gente não tem a palavra do árbitro, né? Mas claro que é uma questão complicada, né? Se é um problema de saúde, se ele teria condições de estar ali, né? Tem que se analisar, mas realmente aí é uma situação muito difícil e sempre, né, a arbitragem em pauta, né? A gente vê que sempre parece que a imprensa fica pescando, né, as coisas negativas da arbitragem e acaba isso aí tomando uma proporção até maior. Ele pode receber uma punição, Rafa? Então, eu particularmente eu não vi nada ofensivo, assim, dele ter feito isso de forma ofensiva, né? Andando no meio de campo e a coisa escorrendo. Eu vou para a corrente da questão de saúde, né? Um possível incontingência urinária aí. Eu acho que por esse motivo da questão de saúde, ele não vai ser punido. Ele poderia, né? Se fosse uma questão ofensiva, né? Uma questão de protestar ou debochar, mas realmente eu não vi isso. Eu vi realmente, vou para a linha aí da questão de saúde. Cacau, Renato, querem comentar antes do Rafa passar suas regras? Eu acho uma infelicidade. É que não sabe o que aconteceu. Será que ele fez isso? Não dava tempo para ele sair? É difícil comentar. Eu acho que foi uma infelicidade. Foi andando dele muito ali. Natural, né, cara? É estranho. Foi um erro. Às vezes ele pode ter, que nem o Rafa falou de saúde, ele continência urinária, não conseguiu segurar. Sei lá. Quem sabe ele não tem um piriri na hora ali, ele também segurou, entendeu? Só foi xixi. Complicado. Não sei se o Cacau vai falar do Ronaldo, né, Cacau? Se num jogo entre Boa Vista e Botafogo aconteceu isso, imagine se fosse um Corinthians e Palmeiras, meu amigo. Mas, tem uma passagem. Do William, quando ele vai para a Ucrânia, que os caras, quando ele chega lá no time da Ucrânia, eles falam para ele, no meio da partida, se tiver seu pé congelado, se não estiver sentindo, faz xixi no pé. E ele fez o xixi no pé e, claro, criou um monte de bolha. E isso é verdade, ele conta. Então, às vezes, acontece do próprio jogador ter feito na vida aí jogando e a gente nunca percebeu, mas é deselegante. Mas como diria o ditado, foi tatando e andando, só que aqui foi mijando e andando. Mijando e andando. Esse aí, o Juliano bem lembrou aí a questão do Ronaldo na Olimpíada de Atlanta em 96, né? Mas ele deu uma disfarçadinha ali, né? No meio tempo, sentou ali na bola, foi bem ali. Depois que com muito... E também na época não tinha tantas câmeras assim, tantas questões assim, então foi mais difícil pegar, e era o Ronaldo, né? Não era um ilustre desconhecido. Na minha visão, como era um jogo que ia ser transmitido ao vivo, né? Pela TV ali, pelo Sport TV, o árbitro não quis atrasar o início da partida, né? Sob pena de alguma multa, alguma coisa assim, não sei se isso acontece, né? E daí foi a solução que ele arrumou, e ele nunca esperou que isso aí pudesse acontecer. Em outro esporte que é muito comum isso é na Fórmula 1, né? O Ayrton Senna, o Felipe Massa, muitas vezes falou que eles fazem ali no macacão mesmo, mas só que ali tá tudo escondidinho, né? Ali não aparece do jeito que foi, ficou feio pela forma como apareceu, né? Mas isso aí deve ser uma coisa comum. E que, infelizmente, pro cara lá, ele foi flagrado e aí tá respondendo. Imagine a cabeça desse cara agora. Se fosse um polo aquático, até vai, né, Cacau? Mas aí não ia aparecer, né? Daí só... Foi bizarro, assim, bizarro. Rafael, só rapidamente as mudanças importantes aí essa semana na International Board. Nós não tivemos uma semana aí com muitos lances polêmicos, mas tivemos aí a reunião aí da International Board, né, sobre alguma mudança nas regras. Foi a 135ª reunião aí da International Board, esse órgão aí que é mais que centenário, e foi a primeira que não foi feita de forma presencial, a primeira aí de forma virtual. E a gente pode falar que foi uma reunião com mudanças bem superficiais, né? Vamos colocar assim, teve a reunião, tiveram algumas mudanças, mas para cumprir tabela, só para justificar aí a reunião que tem que ocorrer todo ano. Então nós tivemos, né,
uma tentativa de esclarecer um pouco mais a questão da mão na bola. A gente vê que as últimas diretrizes realmente não foram boas. A gente tem pelo mundo inteiro aí uma confusão tamanha. Hoje a tendência é toda bola que bate na mão ser marcada. Infelizmente, as diretrizes aí não obtiveram sucesso. Então, nesse sentido, o board procurou retroceder um pouquinho aí na questão da mão na bola. Hoje, ele pede para que seja mais analisado a questão da movimentação corporal, tenta voltar à essência da regra, que é realmente a intenção. Então, nós temos alguns casos em que o braço está aberto, mas como parte de um movimento do jogo, e o board pede para que seja analisado mais essa questão e somente ser marcado quando o braço está aberto para ampliar o espaço e tentar um bloqueio. Então, a gente vê aí retrocedendo um pouquinho na questão aí da análise da mão na bola. E outra coisa que retrocedeu é a questão da mão no ataque. A gente chegou a uma época que toda mão no ataque era marcada, depois toda mão que originasse um contra-ataque promissor ou que originasse uma oportunidade clara de gol ou um gol deveria ser marcado, e o board aí retrocedeu um pouquinho na questão do ataque promissor. Se ocorrer um toque acidental e gerar um ataque promissor, um contra-ataque ali no meio campo, não precisa marcar mais. Só marcar se gerar uma oportunidade clara de gol ou um gol, desde que o toque seja acidental. E assim, saindo da questão da mão na bola, o board ratificou a questão das 5 substituições, pode continuar até o fim do ano, e no caso de jogos de seleções até o meio do ano que vem, né, bem próximo aí da Copa do Mundo, está em caráter ainda, né, da questão sanitária, então vai continuar 5 substituições em 3 atos, né, e continua permitido os testes, né, para uma substituição extra em caso de choque de cabeça e convulsão. Então, a FIFA aí numa estatística viu que aumentou esses casos aí dentro do futebol moderno. Então, a confederação que quiser colocar em seu regulamento que há uma substituição extra sem ser contada em casos de choque de cabeça e convulsão, essa confederação pode estar utilizando aí essa regra como teste. No caso, essas mudanças já são imediatas, Rafa? Todas as federações são obrigadas a implantar? É obrigatório a partir do dia 1º de julho. Tá? 1º de julho. 1º de julho é obrigatório, mas as federações que tiverem seus campeonatos se iniciando antes, elas podem colocar essas mudanças antes. No caso, o Brasileirão, que começa em maio, a CBF já pode iniciar o Brasileirão com as novas mudanças, para depois, no meio do campeonato, não ter que ficar mudando. Então, lembrando que a última mudança aí da questão da convulsão, ela é em caráter de teste e não fica obrigatório as confederações a assumirem essa mudança. Agora, as outras duas, a partir do dia 1º de julho, é obrigatório, e os campeonatos que começarem antes, as federações podem iniciar antes. Cacau, uma pergunta? Não, então o jogo da Copa do Brasil em junho vai ser sobre uma regra, né? Vamos supor, o time vai jogar na quarta-feira pela Copa do Brasil, vai ser numa regra, e no domingo pelo Brasileirão vai ser outra regra. É isso? Porque já começou a Copa do Brasil? Ou ele pode mudar o regulamento no meio do campeonato? A CBF, eu creio que ela vai já iniciar nessa segunda rodada da Copa do Brasil já essas novas regras, mas a partir de 1º de julho, aí é obrigatório. Aí, pode começar antes, então? Pode. Aí o board, a FIFA, eles permitem que você mude antes, né, para não precisar mudar no meio do campeonato. Mas, a partir do dia 1º de julho, aí não tem jeito. Se você já começou o seu campeonato, você tem que mudar a regra. Não, então, Rafael, mas pode ser mudado no meio do campeonato? Pode mudar. Pode mudar. Vamos supor, o Campeonato Paulista quiser na próxima rodada já ser a regra nova. Pode mudar, né? Pode mudar, mas o Campeonato Paulista ele termina antes de julho, né? Então não creio que ele vá mudar, né? Até para preservar aí a igualdade. Mas acho que seria de bom senso as federações conversarem e implantar tudo ao mesmo tempo, né? Vamos mudar domingo que vem. Aí já, porque não são mudanças assim impactantes, né? Apenas interpretação, né? Muito superficiais. Então, mas assim, 1º de julho aí não tem mais jeito, né? Se você começou antes ou não, aí tá vigorando aí as novas regras para esse ano.
que, como o Dudu falou, bem superficiais. Muito bem, vamos lá para o nosso sorteio, então? Renato? Ô, Dudu, o Juliano tá pedindo pro Renato mostrar o lance do que ele falou no começo do programa aí, não vai dar? Ah, da Edna? Dá para mostrar? Eu já viro aqui. Vamos lá. Estamos com 1h45 de programa. Ele pegou eu de calça curta aqui. Ah, deixa, semana que vem você mostra. Então. Não, aqui, ó. Já tá aqui na mão. Lockdown, ninguém pode sair de casa, vão assistir nós aí, pô. Estamos colaborando. Vamos lá. O que a Edna aprontou aí, Renato? Não dá para colocar ele na tela. Vai ser agora, ó. O lance é um pênalti, faltando alguns minutos para acabar. O Luciano, ele é. Olha isso. Nossa, luta livre? Olha isso. Rafael Serra. Não tem muito o que comentar, né? O goleiro errou totalmente o tempo de bola e deu um golpe no Luciano. Olha a bola onde estava, né? Infelizmente, a gente vê aí, ela faz a consulta. Não sei se ela foi no monitor, mas infelizmente aí um erro bastante claro. Aí. Não foi no monitor, não vai no monitor, não vai, porque o árbitro fala, ela na sequência do lance, ele coisa. E detalhe, no final, o Luciano ainda fala para ela, que ele falou para ela no jogo, falou que onde já se viu que ele ia se jogar, sendo que ele ia fazer o gol. Se o goleiro no trombo, ele ia fazer o gol, porque a bola já tinha passado. Mas, infelizmente... Eu falei que aqueles confetes que jogaram nela no último jogo ia custar caro, cara. Eu falei isso. Eu ainda vi um outro pênalti nesse lance aí, que o zagueirão deu uma mão nas costas ali do Luciano também. Eu vi 2 pênaltis nesse lance. Isso, rapaz. Aquele jogo com o Sport não vai sair da minha cabeça, e agora com esse ainda, meu filho. Para mim já era. Vamos lá, então, vamos fazer o nosso sorteio? Rafa, então, para a próxima reunião da Board, manda uma sugestão lá. O que fazer em caso de urinar em campo? Você manda lá para a Board, Rafa. Mas a gente brinca, mas você sabe que as federações, elas têm a prerrogativa de mandar aí as propostas de mudança na regra, mas o torcedor comum também tem. A Board tem um e-mail lá, não vou me recordar agora, mas se a gente entrar no site da FIFA, um e-mail que o torcedor comum pode mandar proposta também. Quem sabe, se for viável, eles avaliam aí na reunião do ano. Vamos mandar lá, então. Vamos rodar aqui a resposta do Pensa Rápido. Diga lá, só um pitaquinho dessas 2 regras. Eu acho que as 2 regras que tinha que manter para o resto da eternidade do futebol essa do bater na cabeça e substituir, sendo que já tivesse feito todas as substituições. Eu acho que isso é saúde, porque o maior índice de lesões no futebol é na cabeça. E 5 substituições. Eu acho que 5 substituições é muito melhor do que algumas regras que eles já fizeram. Eu acho que as 5 substituições do feminino já tem e muda bastante o jogo, e dá para mudar bastante a estratégia no meio do jogo. Eu acho que contribui para o jogo. A questão... Resposta, então, no nosso Pensa Rápido de hoje. Quando Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram pela primeira vez? Para você que respondeu, então, abril de 2008, vai concorrer agora ao nosso sorteio. Quer concluir, Rafa? Não, a questão do choque de cabeça, com certeza, é muito pertinente. Só que quando você faz a regra, você vê como é que é. O auditor lá do board, quando ele formula a regra, você já tem que pensar em alguém que vai querer burlar, né? Então, a questão do choque de cabeça vai ficar a cargo do médico, né? Lógico, é totalmente pertinente a questão da saúde, da integridade física, mas vamos colocar que o time fez as 5 substituições e o técnico precisa mexer. Se o cara cair lá e falar que bateu a cabeça, o médico, né, lógico, vai analisar. Mais uma polêmica, né? Então, o gato e o rato, né? Quem faz a regra já tem que pensar. Vamos ver, né, se os campeonatos aderirem a essa questão, como que vai ser administrado isso, né? Esse é o pensamento de árbitro. Esse que você está falando é o seu pensamento de árbitro. No meu caso, quando eu venho falar de uma conclusão na cabeça, eu penso numa jogada em 2011, que o meu atleta bate cabeça com a outra numa defesa,
e ela fica com um galo desse tamanho, ela vira um ET, e para mim isso era um absurdo, entendeu? Uma coisa de louco quando você vê um negócio desse. Eu concordo com você, Rafa, a gente não pensa sempre que tem um espertinho querendo ganhar. O texto da regra... fazer uma análise estatística. Quantos jogos já aconteceu isso e não pôde substituir, né? Será que teve muitos jogos que o cara já queimou toda a substituição e o cidadão bateu a cabeça? Então a gente precisava ter essa análise estatística para saber se a regra é boa ou não, né? O texto da regra é perfeito, mas infelizmente, principalmente no futebol brasileiro, né? Sempre vai ser assim, esse jogo de alguém tentar burlar, né? Já combino no trem lá, ó. Pra bater a cabeça, você faz isso, meu irmão. Vamos lá, vamos sortear aqui então. Primeiramente, então, os suspiros rústicos lá da Gisélia, que seja doce suspiros. Você encontra no Instagram as publicações, as delícias lá que a Gisélia faz, os mais diversos tipos de suspiros. Basta entrar em contato, então. Eu já vou passar o telefone ou ir diretamente no Instagram. Tem aqui, então, os suspiros. Carlos Rossi. Carlos! Carlos Rossi faturou os deliciosos suspiros da Que Seja Doce Suspiros. Entre em contato lá com a Gisélia, Carlos. Se possível, aí já na segunda-feira, no máximo até terça-feira, para você combinar aí a forma de entrega, né? E você poder saborear aí os deliciosos suspiros. 997-18-9918. 997-18-9918. Carlos Rossi, então, venceu aí, recebeu os suspiros lá da Que Seja Doce Suspiros. Entre em contato com a Gisele para combinar a retirada. Agora temos 2 esfirras de carne fechada, 2 esfirras fechadas de carne, 2 esfirras fechadas de frango com catupiry, lá da Casa do Líbano, lá do Zé Abdala, o Zé Abdala oferecendo aí os deliciosos salgados aqui para os nossos espectadores. Quem faturou hoje os 4 salgados, então, as 4 esfirras. Temos aqui Ezequiel faturou 2 esfirras fechadas de carne, 2 de frango, Ezequiel. Parabéns, Ezequiel. Liga lá no Zezinho, 99707-2120, 99707-2120. Entre em contato lá com a Casa do Líbano para você combinar a retirada aí, Ezequiel. Valeu, Ezequiel. Obrigado pela participação, Ezequiel. Obrigado, Carlos Rossi. E todos que participaram aqui com a gente. Vamos caminhando, então, agora para o final do nosso programa. Hoje passamos um pouquinho da hora, muitos assuntos interessantes, muito debate aqui no programa. Vamos caminhar, então, para os comentários finais dos nossos comentaristas. Vamos lá, então? Rafael Acerra, seus comentários finais, Rafa. Bom, uma boa noite aí a todos. Queria agradecer a audiência de todos aí no Facebook. O meu comentário final aí vai para o futebol aqui do interior. Nós tivemos, agora há pouco, pelo Campeonato Paulista da Série A2, a vitória do 15 de Piracicaba por 2-1 em cima da Portuguesa, aqui em Piracicaba. Nós tivemos, pelo Campeonato Paulista da Série A3, a vitória do Noroeste, fora de casa, contra o Comercial, lá em Ribeirão Preto, 2-0, com o primeiro gol aí sendo marcado pelo Richarlison. Nós estamos tendo, nesse momento, lá em Marília 0, Penapolense 0, também pela Série A3, o jogo está no intervalo. E assim, um jogo curioso aí que eu quero destacar, pelo futebol do interior, vai ser na quarta-feira, um jogo pela Copa do Brasil. Marília, vai jogar pela Copa do Brasil, um feito inédito aí no time daqui do interior paulista. Então nós teremos na quarta-feira, a partir das 15h30, Marília e Criciúma, só que para espanto de todo mundo, o mando é do Marília, mas vai ser no estádio municipal de Varginha, devido ao decreto aí do nosso governo estadual. Que coisa, não, rapaz? Verdade, tem esse detalhe aí da Copa do Brasil, que não pode disputar nada no estado, então tem que arrumar um lugar bom aí para... Quem sabe encontra um ET lá nessa ida para Varginha, hein, Rafa? As competições, a gente lembra, que o futebol está paralisado no estado de São Paulo, mas competições da CBF, Comebol, a Libertadores Sul-Americana continuam. Os jogos que estariam marcados aqui para o estado de São Paulo vão ser remarcados para outro estado. Tá, então os destaques do futebol aí do interiorzão. Torcer para o MAC aí conseguir a classificação. Esses critérios aí de saber quem é o mandante também são eternos mistérios, né? Lá em Varginha. Lá em Varginha, procurar um ET lá. Renato Moral,
Seus comentários finais, seu encerramento aí, Renato. Bom sábado a todos, obrigado aí pela audiência. Meu destaque final vai para a Copa Libertadores Feminina. Agora em março a gente está começou no início do mês a Libertadores lá na Argentina. E para variar, o Corinthians é o melhor time da competição, com 3 vitórias, nenhum gol tomado, 27 gols feitos. A Ferroviária, ela fez um feito inédito. Ela conseguiu classificar no saldo de 1 gol. Teve uma vitória, um empate, uma derrota e classificou em segundo. Já o Kinderman também teve uma vitória, uma derrota e um empate, não conseguiu a classificação. E a partir da semana que vem já temos jogos das quartas de final. Aliás, amanhã já temos jogos da quarta de final. Corinthians e Santiago Morning, Boca Juniors e América de Cali, Universidade do Chile e Santa Fé e River Plate e Ferroviária. Vamos torcer aí para nossas jogadoras aqui representando o Brasil para trazer esse caneco para cá. Eu acredito muito no Corinthians. Só um pitaco para a gente saber que o Corinthians tem 27 gols na competição. A Libertadores é mais ou menos parecido com a Copa do Brasil. Quanto menos estrutura, menos qualidade de time. Quanto mais estrutura, mais eu acredito que a final possa ser Boca Juniors e Corinthians aí na final da Libertadores. Um grande sábado a todos, um abraço. Obrigado, Renato. Obrigado, Rafa. Cacau Arbeck, seus comentários finais, Cacau. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dudu, Renato, Rafael. Eu vou ser breve aqui, que como o Juliano disse, o Dudu tá com fome, tá querendo acabar logo o programa, então vamos lá. Só quase 2 horas o programa. Só quase 2 horas aguentando nós, não, só agradecer aí a audiência de todos, né? E assim, gente, vamos... Na próxima, dentro do que nós comentamos aqui, deu bastante polêmica aí, um assunto bastante polêmico, a gente falar do Covid, de para ou não para o campeonato. Se é polêmico em todo lugar, imagine aqui, cada um tem sua opinião e acaba as discussões sendo mais acaloradas mesmo. Só lembrando que na segunda-feira vai haver uma reunião, já está marcada uma reunião na Federação Paulista para decidir como que vai ser essa continuidade do campeonato, se vai continuar ou não, se vai ser em outro estado, o que vai acontecer. E já há indícios que o governo do estado está recuando nessa questão, né, e pode ser que seja revertido isso a partir da próxima segunda-feira. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Uma boa noite, uma ótima semana para todos e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Obrigado, Cacau. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco aí nessas últimas quase 2 horas. Bastante assunto, bastante polêmico hoje aqui no programa. E, é claro, o mais importante é a participação de todos vocês, nossos amigos aí que acompanham ao vivo pelo Facebook. Lembrando que todas as edições ficam gravadas aí no Facebook. Você que perdeu algum pedaço do programa, ou alguém aí que não pôde acompanhar, né, o programa na íntegra, fica gravado no Facebook e daqui a pouquinho já vai estar disponível também no YouTube. Tá? Daqui uma meia horinha assim já está disponível no YouTube. Então no YouTube nós temos todos os programas gravados e também aqui no Facebook ficam os vídeos. Obrigado a todos aí pela participação. Obrigado aí à Casa do Líbano, que seja disposto suspiros por patrocinar o programa aí, oferecendo os deliciosos brindes aos nossos espectadores. Tenham todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Vamos ver como é que vai ficar o futebol, mas nós estaremos aqui no próximo sábado às 6 da tarde. Obrigado a todos, até sábado, se Deus quiser. Fé na vida e pau na crise. Tchau!